Boa noite, família Nazareno. Vai se achegando aí, acessando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma quinta-feira, a gente aqui reunidos para conversar com um amigo, um especialista num tema. Ah, se você lembra de alguém aí que pode se interessar, nossa conversa hoje, como você viu aí na thumb, né, que é a imagem que fica no vídeo, nossa conversa hoje é sobre a popularização da Bíblia, sobre como a Bíblia chegou na mão do povo e como que a gente lida com a Bíblia, sendo a Bíblia um texto que parece ser um livro muito difícil de interpretar. Então, como a gente pode olhar a Bíblia assim nesse contexto, nessa realidade. E para conversar com a gente hoje, eu convidei um amigo querido, um amigo especial, que é o João Lima, João Marcos. João, boa noite, mano. Seja bem-vindo. Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo certo, tudo em Tranquilo? paz. Então, o João foi um amigo de seminário, nos estudamos juntos. A gente já recebeu alguns amigos aqui, né? É, o Pedro, o Israel, o Cirilo. Parceiro. Então, alguns amigos assim, e o João é um deles que estudou com a gente também lá na FLAN. João, se apresenta para o pessoal aí para saber quem é você, enfim. Beleza. Bom, Davi, né, disse como a gente se conheceu. É, Deixar claro aqui para vocês aí da Nazareno que eu era o pior deles, né, de todos os amigos que vieram aqui até agora. Então eu já peço Tá de desculpas graça. adiantadas. Apesar da gente ter aprendido, né, com o nosso professor, Davi, que o pregador, o pastor, nunca começa nada pedindo desculpa, né? Eu sempre peço. Minha, o meu impostor, né, não deixa eu não pedir. Mas eu sou o João, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro, é, tenho 32 anos aí, né? Apesar da carinha, às vezes, de mais novo, não sou tão novo assim, já me considero um velho, mas sou pastor na Igreja Batista no Braga, pastor auxiliar aqui, né? Atuo hoje na área de educação na igreja, desenvolvendo alguns cursos, algumas metodologias para expandir, né, a parte educacional da igreja, para a gente dar um preparo maior para aqueles que têm interesse em se preparar para o estudo da Bíblia e tudo mais, seja para dar uma aula, seja para conhecimento pessoal, crescimento pessoal e tudo mais. Sou músico também, desde novinho. Área que eu gosto muito também, sempre servi na igreja como músico e depois do seminário, né, durante o seminário, foi esse período aí que eu me comecei a me desenvolver como líder e tudo mais, mas acho que é isso. Tô apresentado, né? Sou formado pela FLAM, graduação em teologia, sou pós-graduado, junto com o Davi também, fomos colegas de Verdade. pós-graduação aí Esqueci pela disso. Este. Então a gente, além de se conhecer na graduação, a gente fez uma pós junto, fui incentivado por ele e foi muito legal aquele período. Mas acho que é isso. Que bom. Gente, então, eu acho que você já mandou aí o link para quem tinha que mandar. A gente já pode começar a nossa conversa, né? É isso. É, como o João falou aí, eu tinha esquecido que a gente tinha feito. Nós somos especialistas em Bíblia, nos respeitem. Especializações em Bíblia. Somos especialistas em Bíblia, nos respeitem. Ah, se a Caraca, gente. muito bom. Como é que é aquele meme, né? Se vocês souberem o que aconteceu naquela pós, vocês ficariam enojados. Não, mas foi Não, maneiro. Cara, inclusive, a gente estudava muito junto, né, Davi? A gente entrava aqui uhum, em videochamada e fazia os negócios junto lá. Foi um período que foi legal. A gente, apesar de ser AD e à distância, a gente estava estudando junto, né? uhum. Sim, fizemos as provas, né? Tudo. É muito legal. Bom, mano, vamos começar a conversa. Eu acho que essa conversa está diretamente conectada com as nossas últimas lives, né? Especialmente desde a live do Israel, que falou um pouco sobre como que o fundamentalismo evangélico moldou a nossa visão e o nosso trato com o texto bíblico. Mas também a live com o Edson, que a gente conversou um pouco sobre um outro olhar para a Bíblia, uma outra forma de encarar a Bíblia, um olhar mais literário, sem estar tão preocupado em usar a Bíblia como um livro para extrair informações, é, mas a Bíblia como um livro
sobre a vida, um livro que comunica a vida, a Bíblia como um meio de encontro com o Senhor, enfim. E o Cirilo, live do Cirilo, que a gente conversou sobre a, a Bíblia como livro de histórias. Então, a live do Edson e do Jael foram lives um pouco mais técnicas, né? A live com o Cirilo foi uma live mais acessível, uma conversa mais próxima. E eu acho que a live de hoje vai nesse caminho também, ah, apesar de refletir algumas coisas mais elaboradas também. Mas ela entra nesse caminho do beleza. A gente precisa olhar a Bíblia de um outro jeito. Como que a gente olha então esse caminho mais de propor uma outra leitura bíblica diferente do que o fundamentalismo evangélico estadunidense nos educou a ler, assim, que é uma leitura não só errada, mas problemática, né, que gera violência, gera outros problemas. Eu acho que é mais ou menos por aqui que a gente se encontra hoje, assim. E hoje é dia 31 de outubro. É o dia que se celebra. Uma vez Halloween, né? Halloween. eu tava na igreja um dia, aí eu perguntei: alguém sabe o que que a gente celebrou? Tipo, sei lá, sexta-feira agora? Aí minha irmã falou altão assim: Halloween. Cara, Ali, aí eu falei, a senhora cara, celebrou, a gente aí não. eu falei, não, também. Aí mencionei, falei, o Halloween, inclusive, é o dia de Todos os Santos, né? É uma celebração originalmente cristã. É, Que inclusive a festa para celebrar, não para celebrar, mas para se lembrar da morte. Por exemplo, no México, tem uma cultura importante sobre isso, né? De você é, saber reconhecer que você é um ser que morre e reconhecer a morte como algo que é parte da vida, enfim. Mas, mas mas é o Dia dos Todos engraçado. os Santos é originalmente cristão. Só que aí ela falou isso e a igreja na hora, assim. Aí o É, pessoal, teve uma galera que riu, teve uma galera que julgou, assim. Sempre tem aquele reforma protestante. Mas sim, dia 31 de outubro se celebra, né, o Halloween nos Estados Unidos, isso se popularizou por tudo quanto é lugar, mas é um dia também que a gente celebra a Reforma Protestante, porque no dia 15 de outubro de 1517, como era comum na época colocar algumas teses para discussão na porta das igrejas, né? Lutero fez isso. Ele colocou as 95 teses dele lá na porta da igreja para gerar discussão e só que, enfim, isso é uma data escolhida para ser comemorada, mas ah, existe um movimento anterior a Lutero e posterior a Lutero, e paralelo a Lutero de reforma, enfim. Mas é a data que a gente geralmente celebra a reforma protestante, que é da onde vêm as nossas igrejas, né? Direto ou indiretamente, igrejas evangélicas, igrejas protestantes, são igrejas que vêm da reforma protestante. Então é um dia muito especial para a gente. E pensando nisso, eu queria começar com uma nota histórica aqui. Na época de, na época em que a reforma aconteceu, ah, o mundo, do, não só dentro da igreja, mas especialmente na igreja, que era, no nosso caso aqui do lado de cá do mundo, do Ocidente, era a igreja católica, apostólica, romana, é que o conhecimento, a informação, o saber ler, saber escrever, o estudo, era algo exclusivo de uma parcela muito pequena da sociedade, do clero da igreja, ou seja, da liderança da igreja, das autoridades da igreja, e de alguns nobres, de algumas pessoas que tinham recursos, então, financeiros e tal. Então, a, era só um grupo muito particular da sociedade que tinha acesso a livros, que tinha acesso a informação. E você precisa lembrar que não era todo mundo que tinha uma biblioteca. Uma universidade tinha a sua biblioteca, um mosteiro tinha a sua biblioteca. A biblioteca não era assim, todo mundo que tinha livro, todo mundo que tinha acesso a um monte de coisas. O acesso à informação, o acesso ao estudo, o acesso aos livros era mais reduzido. E o mesmo se aplicava ao acesso à Bíblia. A Bíblia era lida em latim, e a versão que era usada era Vulgata, uma tradução em latim da língua da Bíblia nas línguas originais, né? Hebraico, aramaico e grego. Então, e
as missas eram celebradas em latim. Então, a Bíblia era um pouco, não era tão acessível ao povo, apesar de você ter traduções aqui e ali para a língua que o povo falava. Só que o mais comum eram línguas, eram Bíblias em latim, missas em latim, enfim. E a Bíblia era acessada pelo povo através da missa, era na missa que o povo ouvia trechos da Bíblia, ouvia a leitura da Bíblia e sempre em latim. O que Lutero faz ele é o primeiro a traduzir a Bíblia desde a língua original. Então, em 2, 3 meses, ele traduz o Novo Testamento, que era a área de especialização dele, só que depois ele dura 8 anos para traduzir o Antigo Testamento com um monte de especialista junto, né? A gente tentou na faculdade traduzir Jonas do original e, pô, traduzir, né, 3 versículos levou uma semana, imagina traduzir. Exatamente. Então, Lutero fez uma tradução da Bíblia direto dos originais, isso foi um pouco mais inovador, assim, e ele fez a tradução dele é uma tradução bem, assim, teológica, ele traduz o Antigo Testamento buscando revelar Cristo no Antigo Testamento e tudo mais. E é uma tradução na língua uh, vernacular, né? A língua que o povo falava. Por quê? Um dos princípios importantes da Reforma Protestante é o sacerdócio universal de todos os crentes. De que, uh, por mais que você conheça o pastor, o líder da igreja, como um sacerdote, e isso não era um problema para Lutero e para os outros reformadores também, todos os cristãos também têm um chamado sacerdotal. Então, o que depois entre os batistas vira por exemplo, cada um, Cristo é o único, aliás, não só entre os batistas, né? Na reforma também, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, então todos os homens respondem por si mesmos diante de Deus. É que eu aprendi isso no contexto batista, que isso era muito enfatizado, né? Ah, então, a Bíblia precisava estar mais acessível. Por quê? Por conta do sacerdócio universal de todos os crentes, e porque para Lutero não foi a igreja que nos deu a Bíblia, mas a Bíblia que nos deu a igreja, foi a palavra que nos deu a igreja. A igreja nasce da palavra. Então, as crenças, as doutrinas e tudo mais precisam ser julgados constantemente pela palavra. Então, ele faz esse esforço de traduzir a Bíblia para um alemão, e isso é importante porque, inclusive, tinham muitos dialetos na época, não existia a Alemanha como a gente conhece hoje, né? E depois a tradução de Lutero é importante para gerar a língua alemã também, mas isso é só uma curiosidade. Então, a Bíblia começa a ser lida na língua do povo, nos cultos, mas só que teve uma confluência de fatores aí. Uma outra coisa muito boa que aconteceu foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Foi na mesma época, no mesmo contexto. E aí, o que antes durava de 6 a 8 meses para um trabalhador copiar manualmente um texto, agora, de um dia para a noite, você consegue fazer uma cópia por conta da invenção da imprensa. Então isso barateia muito, não torna barato, mas torna muito menos caro a cópia de livros, a cópia de páginas, a cópia de textos. E você facilita ter mais livros copiados. Então, a Bíblia que antes era muito difícil de ter uma edição da Bíblia, agora cada igreja tem uma Bíblia. Às vezes o pastor da igreja tem uma Bíblia. A Bíblia ainda é um livro que é lido comunitariamente, quando a igreja está reunida, porque não tem tanta Bíblia assim também. Mas a Bíblia está lá na igreja, a igreja tem uma Bíblia, o pastor tem uma Bíblia, e uma Bíblia traduzida direto dos originais para a língua que o povo falava, que o povo entendia. Então Lutero faz. Lutero e a imprensa tem esse trabalho de popularizar a Bíblia. Ah, só que depois, no século XIX, que surgem as grandes sociedades bíblicas internacionais. No Brasil, por exemplo, a gente tem a Sociedade Bíblica Brasileira, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma dessas grandes sociedades bíblicas que vão surgindo no mundo. Ah, e com o esforço, por exemplo, de evangelizar povos não alcançados e tudo mais, você tem uma produção em massa
de Bíblias, uma tradução em massa da Bíblia. Inclusive, as Bíblias protestantes, uma outra curiosidade, elas tinham, numa parte final da Bíblia, tipo um adendo, que eram os livros, os 7 livros que a gente tem na igreja, na Bíblia católica, por exemplo, no Antigo Testamento, que não tem na protestante, eles tinham também nas Bíblias protestantes, só que elas vinham no final como um adendo, porque Lutero dizia que esses livros eles eram importantes para a gente ter um conhecimento histórico, mas eles não eram palavra de Deus. Então, só que aí quando você vai ter uma produção em massa, porque a imprensa se torna industrial, e aí você vai ter uma produção e reprodução em massa da Bíblia, uma cópia em massa da Bíblia, tem para que você ter mais páginas para copiar, mais páginas para você gastar dinheiro, mais tinta, mais tudo. Então você tira essas partes da Bíblia, já que não é palavra de Deus, você retira isso da Bíblia e você produz as Bíblias protestantes a partir desse momento, somente com os 39 livros do Antigo Testamento e, naturalmente, os 27 do Novo. Então, mas fecha parênteses nessa curiosidade. Mas com as sociedades bíblicas, você tem um espalhamento da Bíblia. E junto disso, o movimento evangélico, ele cresce muito, ele fala muito da conversão individual, sobre a fé individual, enfatiza muito essa dimensão que antes não existia tanto do indivíduo. E aí agora todo mundo tem Bíblia em casa. Eu e você, por exemplo, temos várias Bíblias, mais de uma Bíblia. Todo mundo tem Bíblia em casa, Bíblia no, enfim, tem a sua Bíblia, carrega a sua Bíblia embaixo do braço, para onde quer que vá. E criou uma nova realidade que é a leitura silenciosa ou a leitura individual da Bíblia. Cada pessoa lendo a Bíblia para si mesmo. Uma coisa que não era tão comum. Isso tem coisas muito boas, mas também tem os seus desafios, os seus problemas e tudo mais. Se antes a leitura bíblica era uma leitura sempre comunitária, agora a gente cria essa realidade em que todo mundo tem que ler a Bíblia todo dia, por exemplo, que era um negócio impensável. Mas aí agora, olha, gente, tem que ler a Bíblia todo dia. Crente de verdade lê a Bíblia todo dia e tal. Isso não era uma realidade. E ler a Bíblia para si mesmo, ler a Bíblia de uma perspectiva individual, silenciosa e tal. Pensando nisso, aqui eu chego aonde eu faço a primeira pergunta para você, João. Quais que fizemos esse ano passando, né? A Bíblia não estava disponível, a Bíblia se torna disponível para as comunidades e agora a Bíblia está disponível para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Inclusive, a gente agora tem no celular, a gente tem as versões que a gente quiser da Bíblia, a gente acessa lá bibliaonline.com. Você tem 30 versões que você quiser botar um do lado do outro da Bíblia, você inclusive tem disponível os textos originais, tem tudo. Então, qual que é a importância ou quais os benefícios de você ter essa popularização da Bíblia na mão das pessoas, de forma irrestrita? E quais os desafios, quais os problemas, os malefícios que são efeito ou são decorrentes de a Bíblia estar na mão de todo mundo? Bom, pergunta difícil, né? Com uma introdução grande, mas, cara, primeiro ponto, assim, que eu penso e que vem à minha cabeça é que é um benefício grande você ter a democratização do acesso. Então, né, eu acho que não tem muito como a gente ser contra isso e dizer que não, o bom é quando as pessoas não tinham acesso ao texto e só aqueles teólogos e responsáveis por isso tinham acesso. Não, então assim, o acesso sempre é bom, ele é sempre positivo. A gente crê que a Bíblia é um texto vivo, né? É um texto que nos transforma, que nos edifica, que nos ajuda e tudo mais. Então, é bom que ela esteja na mão das pessoas, porque as pessoas agora podem fazer uma leitura que aonde elas encontrem consolo, onde elas encontrem uma, uma ajuda, uma espécie de guia para alguma decisão, de alguma coisa, né? Você pode tirar exemplos dali de como se comportar, de como viver e tudo mais. Ao mesmo tempo que isso é um problema, né? Porque a gente está lidando com um texto que tem
assim, dizer que é um problema também é complicado, né? Mas vamos trabalhar com essa palavra. É uma palavra que você está Se quiser, acostumado a chama de utilizar. desafio. É Chama porque de quem sou eu desafio. para dizer que é um problema, né? Uhum. Mas é isso, são desafios, porque a partir do momento que o povo tem acesso, e é aquilo que você até falou nessa sua introdução e que parte para mim desse, desse princípio. Tudo bem, você agora tem um acesso, mas você passou por anos não tendo preparo para ter esse acesso, né? Não tendo conhecimento, não tendo estudo, não tendo costume para poder ter esse acesso. Então, né, como você falou, a Bíblia era algo da nobreza, algo do clero, né, algo dos teólogos, dos padres e tudo mais. Agora as pessoas têm acesso, mas elas não tiveram esse costume. Muitas das pessoas tinham acesso, mas não sabiam ler, não sabiam interpretar, tinham dificuldades. A gente vê isso até hoje, pessoas com dificuldade de interpretação, de leitura. É, Então, eu até esqueci de mencionar isso, né? Que para que o povo pudesse ler a Bíblia, os reformados começaram a criar escolas e universidades para que as pessoas para tivessem ensinar a ler, para ensinar, para ter um mínimo de estudo e para saberem ler bem, para saberem. não, e E não é existia essa ensinar a crença ler. de que a mensagem central da Bíblia, se você soubesse ler bem, aquilo que é de mais importante no texto bíblico você conseguiria acessar, né? E tinha as Sim. universidades para você estudar mais aprofundadamente o texto e tal. Aham. Então, assim, não tem como a gente dizer que é ruim essa democratização, mas ela tem alguns problemas. Primeiro, porque a individualização do texto ela vai trazer para a pessoa, né? Ela perde muitas vezes essa complexidade de que é se ler algo em comunidade. Quando se faz uma leitura comunitária, a gente vai, né, chocar interpretações, chocar pensamentos, chocar visões de mundo, chocar contextos em que a gente está inserido, e isso vai nos forçar a olhar para aquilo e interpretar. O problema da leitura individualizada é muitas vezes a gente não perceber que a gente lê a partir da nossa visão, do nosso óculos de interpretação, e achar que aquela nossa leitura ela é única e suficiente e ela é, né, a leitura a ser feita. Então, a gente enfrenta esse problema. A gente tem problemas na leitura individual, né, que são problemas decorrentes do próprio texto ali. E você já trabalhou isso? Eu ouvi alguns episódios aí, você citando isso, né, que é a questão das distâncias que a gente tem do texto. Então a gente vai enfrentar esse problema. Então você pensa, há pessoas, né, citando um exemplo meu, na minha igreja, que não perceberam, nunca pararam para pensar sobre isso, né? Nunca perceberam isso. E às vezes você pergunta, a pessoa não tem essa consciência, mas o texto ele está distante da gente, né, no tempo, por muito tempo, né? 2000 anos aí de distância, basicamente. 2000 anos para o Novo Testamento, né? Pro novo, isso, exatamente, pro novo, né? Pro que a gente tem de mais recente. Então, a gente tem essa distância, a gente tem uma distância econômica, cultural, social, política e tudo mais. São Linguística. organizações linguísticas, São a línguas que língua. A não língua é a existem maior mais. barreira, a língua é a maior barreira. Então, assim, você ter o acesso individual, como, né, aconteceu ali na reforma, com tudo isso que você passou para gente, ele é positivo, mas ele tem a questão da tradução em si, né, que já é um problema, porque toda tradução é uma interpretação, toda tradução é uma escolha, toda tradução é uma opção por palavras. E como você falou, Lutero fez uma interpretação teológica do Antigo Testamento, por exemplo. Isso é uma escolha dele, é uma opção dele, né? Então você, ao ler aquele texto na sua língua, você está lendo a partir da visão que ele teve daquele texto, da interpretação que ele teve. Eu citei que a gente fez esse exercício de Jonas, né? E, pô, não sei se você lembra tão bem quanto eu, mas tinha a palavra que a gente ia procurar nos dicionários, nos léxicos e tudo afim. Léxico não, mas nos dicionários, tudo mais nas pesquisas que a gente fazia, tem palavra que se traduz em 3, 4 palavras diferentes. E aí, o que a gente faz com isso? A gente ficou um tempão tentando descobrir se ele estava indo para Tarsis ou vindo de Tarsis. Né, a gente não, pela palavra que estava lá, a gente não conseguia ter.
ter essa certeza também pelo conhecimento que a gente tinha e usando as ferramentas que a gente estava usando, né? A gente não tem esse conhecimento todo de hebraico aí também E para tinha querer. palavras que não tinham tradução também, né? E que não existe, exatamente. Tipo assim, Uhum. não tem o que fazer. Então, essa democratização, ela é muito positiva, mas ela tem que ser enxergada a partir desse ponto de vista. A tradução, ela sofreu essa interpretação, ela sofreu essa escolha, ela sofreu essa opção. O tradutor, a gente não quer também questionar o trabalho de tradução, que é um trabalho muito difícil, muito complicado. Eu odeio quando chega os pastores criticando tradução e tu pergunta, tu sabe de É, grego e hebraico, irmão? Tu manja do assunto, tu é um hebraísta? Então por que que tu tá falando que o tradutor não sabe fazer o trabalho dele? eu não vou falar isso. Pô, Hum, né, a gente é da mesma faculdade, não sei se você tinha saído já quando a gente teve aula com o professor lá de Teologia do Novo, e ele era tradutor, né? Ele trabalhava na USP, se eu não me engano, na PUC, não lembro, com traduções de textos do grego e tal. E ele falava assim, cara, não tem pra que a gente ficar questionando as traduções, pô, é um trabalho muito sério, é um trabalho de muito tempo, de muita pesquisa. E sim, é um trabalho de escolha. O tradutor, ele escolhe. Então, a partir do Mas momento que ele escolhe, isso não é um defeito, né? Isso não é é um uma problema, não é característica. um defeito. É, exatamente, é uma característica do texto. É uma característica da tradução em si, a gente precisa Qualquer escolher. tradução, né? Se a gente, né, você aí, com a Débora, inclusive, professora de inglês, se a gente vai traduzir algo para o inglês, a gente faz escolhas. Não são todas as palavras que têm o seu relativo em outra língua, então a gente tem que escolher sinônimos e tudo mais. E muitas vezes os sinônimos mudam um pouco do conceito, daquilo que você quer dizer exatamente. Então a tradução, ela tem esse problema. Ela democratiza o acesso, ela democratiza a leitura, ela traz agora é, uma responsabilidade grande de todo aquele que acessa. Mas aí que tá, a gente entende essa responsabilidade e a gente, né, espera que todo mundo tenha noção disso. Porque a gente pode olhar para esse texto e fazer uma leitura literal dele, fazer uma leitura superficial, né, uma camada mais simples, e acreditar que ela é suficiente. Acreditar que, né, só a nossa leitura é suficiente. E talvez esse daí seja um dos maiores problemas. Eu não sei também se eu já estou enrolando muito nessa pergunta específica, se você quer partir para outro ponto, porque eu acho que eu já estou começando a me repetir. Mas, de fato, é algo muito positivo. Eu acredito que sim, tem que ser democratizado. Eu, na minha igreja, eu nos meus cursos, nas minhas aulas que eu dou aqui, eu reforço sempre essa ideia. Eu tenho tomado para mim, né, do ano passado para esse agora, toda vez que eu vou pregar, eu tenho um objetivo, que é fazer a pessoa chegar em casa e querer ler o texto. Eu tenho colocado isso para mim. Então eu tento puxar algumas nuances, algumas problematizações, alguns apontamentos no texto para gerar na pessoa essa vontade e essa necessidade. Não, peraí, eu preciso chegar e ler isso para ver se é isso mesmo. Né? Não para querer confrontar ou para querer questionar ou julgar, mas tipo assim, cara, eu já recebi alguns testemunhos desse, né? Nossa, eu nunca tinha lido assim. Aí eu falo assim, calma, cuidado. Se você nunca leu assim, só eu que li, provavelmente eu tô errado. Então leia. Então leia. É isso que eu tenho costume de falar. Eu tento movimentar, eu tento mover as pessoas que me ouvem para que tenham essa curiosidade e esse interesse pela leitura do texto. É isso que eu tento fazer. Então é lógico, a democratização ela é muito positiva nesse sentido. Mas ela precisa ter cuidados a tomar, porque é isso, a leitura individualizada, ela vai fazer com o leitor que ele acredite que a sua leitura, né, é a certa e ele vai ler aquilo da forma como ele foi preparado, da forma como ele foi instruído, daquele conhecimento que ele tem, com aquela visão de mundo que ele tem, com o que ele aprendeu do pastor dele, ou que ele aprendeu com um pastor que ele viu pregar na internet, ou que foi na igreja dele, e aquilo fica enraizado na mente dele e ele leva todas essas convicções e todas essas certezas para o texto. Então ele lê o texto com um monte de coisa prévia na cabeça. E aí ele está sozinho lendo em casa, ele interpreta a partir daquilo. Muitas vezes não vai ter ninguém para corrigir, ele não vai sentir a necessidade de correção, ele vai achar que entendeu certo, e isso pode ser um problema. Mas eu acho que não é comum também isso, né? Não sei, pelo menos na minha igreja as pessoas leem como devocional, mas
acham muito difícil entender, acham muito difícil interpretar. Isso é Sim. uma coisa legal dessa democratização. As pessoas acham difícil o acesso ao texto. Na nossa realidade também. Tem muito pessoal, tem muita dificuldade, a gente quer lidar um pouco isso, né? Um dos trabalhos da nossa live aqui hoje é tentar facilitar um pouco a leitura, né? Mas você mencionou da questão da democratização, um outro fator que é importante, a democratização da Bíblia, a Bíblia está na mão das pessoas, a leitura comunitária da Bíblia, não só do clérigo, do líder, do pastor, é que se a gente parte do pressuposto de que a Bíblia é uma fonte privilegiada, é a fonte principal. A gente, os anabatistas, os evangélicos atuais criaram a ideia de que a gente faz teologia, a gente desenvolve a nossa fé só com a Bíblia. Que a Bíblia é a única regra de fé e prática, está, por exemplo, na nossa confissão da nossa igreja aqui, por Sim, exemplo. E só sim. que isso não é verdade. A gente não produz teologia só com a Bíblia, a gente produz a teologia com a nossa experiência, a gente produz teologia com a tradição da igreja, o que a igreja, porque o Espírito Santo ele não acabou no passado e surgiu agora em Azusa, no século passado. Ele está atuando na história da igreja. Então, o que a igreja falou, interpretou, leu ao longo da história é importante para a nossa leitura bíblica e para a gente entender a nossa fé, a nossa crença, o que é ser cristão. Então, a Bíblia, e os reformados acreditavam nisso, que a Bíblia é uma fonte de autoridade última, principal, mas não é a única. A tradição também é importante, a experiência também é importante, a nossa experiência de vida, o que a gente sabe o que o mundo diz pra gente, o senso comum, a percepção que a gente tem da realidade, que a gente Aham. olha para certas coisas e a gente fala, pô, isso aqui não é possível que essa aqui seja a melhor interpretação, seja o melhor caminho, a nossa razão. Então essas coisas fazem parte da gente ler bem a Bíblia e produzir fé, teologia, enfim, mais refletida. Mas isso é só um parênteses. Mas É que a gente já conversou sobre isso, né? A gente abre mão disso e a gente diz, né? Não, só a Bíblia é suficiente. A gente lê a Bíblia e diz, a Bíblia diz isso. Só que quando a gente diz que a Bíblia diz isso, né? Tudo isso aí está em jogo. A nossa tradição, a nossa criação, a nossa razão, a nossa forma de enxergar, o nosso contexto. E a gente está dizendo que a gente não está sendo influenciado por essas coisas, mesmo estando 100%. E aí é que é o problema, porque a gente não percebe que a gente está tendo essas influências na nossa leitura. A gente está não sendo. há como não tê-las. Não há como não tê-lo. Só que quando a gente diz que a Bíblia, né, é a única, ela é a única. Qual foi a palavra que você usou? Ela Única é a regra de única fé e regra de prática. fé e prática, ela é a única fonte inspirada. Quando a gente diz isso, a gente está fazendo uma leitura a partir da nossa tradição, da nossa cosmovisão, e a gente não está percebendo que isso está influenciando a nossa leitura. Então a Bíblia não está sendo única. Ela está Uhum. sendo moldada por todas essas coisas. É o que eu falei, assim, E é aí, um jogo de cena, né? A quando a gente gente diz isso, mas não é verdade. só que a gente não tem consciência, entendeu? A pessoa que abre mão de pensar assim, ela muitas vezes não tem consciência de que ela não está usando a Bíblia como a única regra de fé e prática. Porque a Uhum. leitura dela está sendo moldada por um monte de coisas. Então, né, pô, é assim, um exemplo simples. Você dizer Deus é amor não é a mesma coisa que eu dizer Deus é amor. A gente pode entender amor de formas diferentes. A gente pode, né, você dizer que Deus é pai e eu dizer que Deus é pai. A A minha gente tem pais experiência paterna é diferentes, diferente da a sua. gente Uhum. tem pais diferentes, a gente conhece pessoas e pais diferentes, a gente mora em contextos diferentes, cidades diferentes, a gente teve criações diferentes, e a gente se utiliza, né? Isso é um recurso nosso, humano, né? A gente utiliza de semelhanças para a gente poder entender as coisas. Então a gente traça esses paralelos, mesmo que inconsciente. Deus é pai, sim, Deus é pai. Eu entendo que Deus é pai, porque eu tenho um pai, eu fui criado assim pelo meu pai. Meu pai foi amoroso, meu pai foi presente, meu pai foi ausente. Se você tem um pai ausente, Deus é pai, você vai olhar na Bíblia e vai dizer: pô, Deus é pai, meu pai é um pai ausente, então Deus é ausente de mim, né? Que leitura é essa que você faria, entendeu? Então Uhum. essa nossa leitura, ela vai sempre ter esse problema. Então, se a gente abre mão, né, da tradição, se a gente abre mão do nosso contexto, se a gente abre mão da nossa teologia, dizendo que essas coisas não existem, não influenciam a nossa leitura, a gente tá se prejudicando, inclusive, né? Porque a gente não está percebendo a influência dessas coisas. Mas aí,
isso é só um parênteses, né? Só um Voltando ao que você parênteses. mencionou, é, a democratização da Bíblia na mão das pessoas, uma leitura comunitária da Bíblia na língua do povo, tal é importante. E agora a Bíblia na mão de todo mundo, porque a igreja tem a capacidade de julgar com mais autonomia aquilo que Também. o pastor fala. Por isso que eu falei, se a gente parte da ideia de que a fonte principal da gente desenvolver a nossa doutrina, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente deve fazer e tudo mais, é a Bíblia. Quando a Bíblia está na mão das pessoas, elas têm mais autonomia, mais possibilidade de julgar aquilo que está sendo dito, aquilo que Sim. está sendo pregado, aquilo que está sendo vivido De pela liderança da comparar, né? igreja. Então Ela abre você. ali e fala, peraí. Então. Então você, quando eu estou pregando, a pessoa está com a Bíblia na mão ali, julgando o que eu estou dizendo. Então você dá uma maior autoridade para a igreja. Por isso que eu mencionei, quando eu fiz aquele passando lá no início, aquele panorama, a questão do sacerdócio universal. Então, as pessoas têm o poder e a capacidade de julgar o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, o que está sendo sugerido pelo pastor, pela liderança e tudo mais. Então, isso é algo muito positivo. Você tira um poder absoluto das mãos do líder e você coloca isso mais na mão do povo. Ele não pode dizer o que ele quiser, simplesmente porque ele quer, porque agora ele passa por esse crivo, né? Ainda mais, né, nas tradições protestantes aí, onde a igreja tem autoridade para poder tirar o pastor, mandar embora, né? A gente tem Uhum, nossas tradições, isso aí. E a gente sabe que muitos desses problemas aconteceram por, né, divergências teológicas, uhum, formas de leitura, interpretação e tudo mais. Então, é, isso é algo positivo, que eu considero positivo, porque uhum, a gente se livra daquele problema, né, da autoridade, dos abusos e tudo mais, né, uhum, que podem acontecer, da uhum. dominação e tudo mais. É. Vocês têm um instrumento ali para que a igreja tenha um pouco mais de autonomia, liberdade e tal. O lado ruim, eu acho que é quando a gente encara essa democratização da Bíblia como uma hipersegurança. Em que sentido? Em que a gente não reconhece que, por exemplo, há especialistas que estudam o texto. E o especialista, ele, apesar de que é importante na vida comunitária, na vida da igreja, que a igreja faça leitura, a gente precisa do trabalho dos especialistas. Por quê? A gente não sabe da língua, a gente não sabe da cultura, a gente não sabe da história. A Bíblia é um livro que foi escrito, eu gosto de um livro que trabalha sobre esses termos, que é insider e outsider, que é alguém que está dentro da cultura e alguém que está fora da cultura. Se alguém dissesse assim, quando eu cheguei aqui em São José, tinha. Eu acho que é porque eu acho que agora virou de novo Extra. Mas tinha um lugar que eu descia que era o supermercado Extra, que era quando eu vinha da Flan da faculdade, eu descia no supermercado Extra. Uhum. E aí depois ele deixou de ser Extra, tirou a fachada, tirou tudo. Então quando eu vinha da Flan, a pessoa dizia assim: não, você vai pegar o ônibus e vai descer no ponto do Extra. Tá bom? Tá bom. Quando não tinha mais o logo do Extra, não estava mais caracterizado como Extra, era outro, ficou sem nada. Eu, que não sou da cidade, falava, mano, aonde é que é esse tal do ponto do Extra que eu não tenho a menor ideia de onde é? Todo mundo sabe Todo qual é mundo o da ponto do cidade extra. sabe qual é o ponto do Extra, mas eu Mas que não sou da cidade, eu não sei. É esse o ponto. A Bíblia foi escrita para as pessoas da cidade, digamos assim, entendeu? E é gente de fora da cidade. É meio isso. Então, nós estamos entrando num terreno que a gente não conhece, então a gente precisa do especialista. A gente precisa das uhum, pessoas que pesquisam isso. É o reconhecimento do cientista, do acadêmico, do pesquisador. Ele tem o seu lugar, ele é muito importante para ajudar a gente, facilitar as pesquisas que ele tem. Ele traz para a gente usar de forma facilitada, mastigada, a pesquisa dele e a gente reflete a partir dela. O pastor é alguém que faz essa ponte entre a pesquisa mais acadêmica e tudo mais e a igreja. Então, tomara, né? isso Tomara. era para ser, né? Era para ser. A realidade não é essa, mas era para ser. Então, isso é um ponto importante, a gente reconhecer que há pessoas que são especialistas no assunto. Então, até a gente estava conversando aqui antes, e eu vou mencionar esse caso, e eu vou mencionar, para não precisar você mencionar. A gente está vendo aí o caso do Ed René.
que ele falou de Deus como mãe. Gente, todo dia das mães eu prego isso. O pessoal achou um absurdo o Ed falar que Deus é mãe, mas a Bíblia diz que Deus é mãe. Ele mesmo já falou isso várias vezes, né? Tipo Então, só assim, que é ele falando, né? Mas todo dia das mães eu prego isso, sobre como, por N motivos, inclusive um que a gente mencionou, por exemplo, o trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social, a imagem da mãe é mais presente, mais forte para elas, e às vezes a gente precisa falar para elas sobre Deus como mãe, e não como pai. Porque elas não têm ideia do que significa um pai que não seja um pai ausente, ou não tem nenhuma ideia de que é um pai. Então, uhum. e a própria Bíblia usa metáforas maternas para falar de Deus, apesar de no Antigo Testamento são poucas Figuras metáforas, femininas, né? Esse figuras. problema com a figura feminina a ser atribuída a Deus, como se Deus tivesse gênero, né? E tal, e tudo mais. Deus é São, espírito, Deus não é são homem nem mulher. outros problemas, né? Que invocam essa discussão. Por que as pessoas têm tanto problema em tirar a masculinidade de Deus, né? Tipo assim, Sendo que ele não é masculino. quem colocou isso nele, Uhum. né? Tipo, Jesus era homem. Jesus era exato. homem, mas o pai não é homem. O pai não é É, masculino, o pai é espírito. Mas é. enfim, mas eu estou citando esse exemplo porque isso é um tipo de leitura das mais comuns e básicas que a gente tem numa discussão, na interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa que estuda o assunto sabe disso. Só que elas até podem não gostar disso. Aí, ok, é um juízo de valor da pessoa. Fala, não, eu não gosto dessa leitura ruim, pá, ok. Só que quando o Ed fala disso do púlpito, as pessoas, como não é comum, fica uma parada assim, ele está inventando a roda, nunca ninguém disse isso, meu Deus, que absurdo. E então, tem muitas interpretações e leituras que o especialista já conhece do assunto. E que a igreja, a gente precisa reconhecer isso. O trabalho, por exemplo, a gente não teria a Bíblia na nossa mão, a NVI, a Almeida Revista Atualizada, se não fossem os especialistas. Uhum. Porque a gente não É, conseguia ler a Bíblia em grego e hebraico e a gente não conseguia ler bem em português, porque eles são especialistas, são pesquisadores, gente que trabalha com isso, que dedica a vida na tradução, então a gente precisa reconhecer o trabalho do especialista. E também o outro lado da igreja tem a liberdade de julgar o pastor a leitura individual, pessoal que a pessoa tem, ela se acha na segurança de, de, de falar assim, ela não se julga como uma intérprete, né? O que a gente falou sobre no dia do fundamentalismo. Eu não estou interpretando a Bíblia, eu só estou obedecendo, eu só leio e aplico. O pastor está isso, errado. isso. Aí o pastor É, fala, minha filha, olha só, tem esse livro, esse livro, esse livro, esse livro. Eu estou ouvindo esse autor. Eu não estou interpretando, entre aspas, isso é um mundo ideal, tá? Isso pelo menos é o que eu tento fazer. Mas a gente sabe que na realidade não é assim. Os pastores cheios de achismo também. O cara lê o texto do jeito que quer, da forma que quer, aplica do jeito que quer, tá bom? Mas, voltando. E aí, aí a pessoa vem e fala: Não, isso aí tá tudo errado, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, calma, calma, calma. Por que você acha isso? Porque você lê aqui a Bíblia e fala: Pô, então, minha irmã, mas tem outras formas de interpretar. E aí, um ponto que você mencionou, e aí eu queria fazer uma segunda pergunta, que é quando a gente sabe pouco de um assunto, a gente tem muita segurança em afirmar o que a gente quer sobre o assunto. A gente uhum. sabe pouco do assunto, a gente acha que sabe muito. Então tem esses dois lados de a gente é importante que as pessoas tenham a Bíblia na mão, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é palavra de Deus, ela motiva as pessoas, ela ensina as pessoas como viver, é um livro de sabedoria, é um livro que instrui, Ela é um livro de consola, fé, ela ele te abraça. consola, ele é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é um ponto de encontro com o Senhor, testemunha para a gente a respeito de quem é Jesus. A Bíblia é muito, 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 muito importante e ocupa um lugar inegociável. Por isso é muito bom que as pessoas tenham a Bíblia na mão. O lado ruim, que é, na verdade, um desafio, é como a gente aprendeu a se relacionar com a Bíblia uma vez que a Bíblia está na nossa mão. Ô, Davi, eu Então, acho que. Você vai continuar? eu vou fazer uma Eu pergunta. acho que antes da pergunta, talvez, não sei se eu estou te atropelando aí, mas eu acho que vale a gente citar, né, esse texto que a gente até combinou de citar aqui, que é o texto da parábola da porta, fica a indicação aí para que as pessoas da sua igreja procurem. Não sei se você já trabalhou com ele em alguma Cara, área aí na igreja. eu tava tentando lembrar, eu tenho a impressão de já ter mencionado a parábola da porta em alguma live aqui, mas eu não me lembro. Eu A não me parábola da lembro, eu porta acho que não. Mas se você é um colocar texto. no Google, parábola da porta,
Não, É... é difícil de achar, porque você vai achar a porta estreita e a porta larga na Bíblia. Ah, tá. Então, Mas pode é, colocar. tem que botar Carlos Bota, Mesters. Carlos Mesters, que é o autor. Frei Carlos tá. Mesters, A Palavra da Porta. Aí você acha. A parábola da porta. Pode botar no YouTube. Ah, no YouTube tem. No YouTube Tem tem, eu acho o que uns Ed, dois ou inclusive. três. Também, tem dele, mas Tem tem o outras Ed. pessoas que contam a parábola. É que ele nem conta tão bem, não. Mas tem outras É, pessoas que contam também, eu acho, a parábola da porta. Isso é um mas aí, texto muito né, se você quiser conhecido, a muito gente conhecido. resumir aqui, né? é, a parábola trata de uma casa que é acessada pelo povo, que, né, uma cidade fictícia, uma casa fictícia, uma Numa cidade rua. interior, pequena. É uma casa onde a porta ela é meio mística, meio mágica. Você não sabe onde está a rua, onde está a casa, onde a casa termina, onde a rua começa, onde a rua termina, a casa começa. Mas existe a rua, existe a casa e existe essa porta que deixa né, esse acesso entre a rua e a casa muito pequeno ali. Você dá um passo errado na rua, você está dentro da casa, você dá, sabe? Essa dinâmica ela é muito fluida. As pessoas não têm muita essa noção. Isso é que a parábola diz, né? E as pessoas vivem naquela casa, compartilham da sua vida naquela casa, conversam, Reúne, faz comem, festa, estudam, celebra. tudo. Chora, É tipo um né? centro de encontro, um ponto de encontro da Contam as cidadezinha. suas mazelas e esse lance da porta ela ser, né? Você não ter noção. Quando você está dentro de casa, não parece que você está dentro. Quando você está fora, parece que você está lá dentro. Tem essa questão, você não se sente preso dentro da casa. Esse é um ponto importante na parábola. E aí, um belo dia, chegam dois pesquisadores e eles acessam essa casa por uma porta lateral, né, não por essa porta principal, e descobrem que essa casa ela é uma casa muito valiosa no sentido histórico, muito rica, tem muita riqueza histórica nessa casa. Então eles começam a escavar, começam a fazer suas pesquisas, tirar a camada de tinta da parede, descobrir algo por trás, escavar o chão e descobrir coisas enterradas e objetos e tudo mais, começam a fazer essa pesquisa. E essa dinâmica que o povo tem nessa casa começa a incomodar eles, né? E eles começam a contar as coisas que eles estão descobrindo para o povo, e o povo começa a se sentir assim: caramba, a gente está numa casa muito importante, tem que ter cuidado aqui com o que a gente encosta, a gente não pode quebrar nada, a gente não pode atrapalhar o trabalho deles. Então o povo começa a ter uma relação diferente com a casa. Ao longo do tempo, os pesquisadores vão ficando irritados com a presença do povo lá, né? Vão meio que interditando algumas partes ali para o povo não chegar. O povo começa a ter que entrar quietinho, ter que, né, botar uma pantufinha no pé para não arranhar o chão, né? Eles Aquelas coisas de transformam a museu. casa num museu, né? Aí o povo vai lá com todo Pra o entrar na cuidado do casa mundo. tem que ter visita Só que, guiada, um horário certinho. exatamente, aí começa a ter as regras da visita e tudo mais. Então o povo começa a não ter mais aquela vontade de estar lá dentro, de fazer as coisas que eles faziam lá dentro. E aí, com o tempo, essa porta se fecha, as pessoas não visitam mais a casa. Quem entra, entra por essa porta lateral também, dos pesquisadores. É, e aí a casa vai morrendo, o mato cresce na frente da casa, tampa a entrada. E né, aí a parábola vai seguindo e a parábola é muito grande. Muito grande não, dá para você ler tranquilo. Mas ela é grande para a gente contar aqui de forma resumida. Mas acontece que um dia, né, uma pessoa em situação de rua, mais ou menos assim, que ela descreve, essa pessoa, ela acha essa porta entreaberta ali pelo mato, ela tá procurando um lugar para se abrigar e ela entra e passa a noite lá. Ela se sente muito bem, se sente muito acolhida, muito protegida naquela casa. No dia seguinte, ela conta para mais pessoas que estão naquela mesma situação, as pessoas começam a entrar e começam a movimentar de novo aquela casa. Um dos dois pesquisadores, ele não era feliz com essa situação, né? Com todo esse rigor, toda essa regra e tal. E ele percebe que algumas pessoas estão acessando a casa à noite. Um dia ele se esconde lá, as pessoas entram, começam a conversar, vão se preparar para dormir ali, fazem uma refeição e tudo mais. Ele se embranha no meio do povo ali e ele percebe que a casa começa a ganhar vida com aquela nova dinâmica ali. Pessoal dançando ciranda, se divertindo, E ele comendo percebe junto, que de tempo de fato a comunhão. casa está voltando a cumprir o propósito que ela tem. Que o povo deu pra ela, né? No dia seguinte, o outro pesquisador, que era né, o cientistão, fica revoltado, fica bravo e tudo mais. É, e é meio que essa dinâmica, assim. A conclusão é essa, que o outro ficou revoltado, mas o outro conseguiu entender aquele acesso. E aí, trazendo, né, de como a gente vai aplicar essa parábola, né? E ela é uma parábola, ela pode ser interpretada de várias vezes, mas para a gente deixar claro aqui, a casa é, né, o texto, É a as Bíblia. pessoas são o povo, é a Bíblia, o texto bíblico, a nossa Bíblia.
O povo somos nós, como povo, que acessa aquilo, que compartilha da vida daquilo, que compartilha nas dores, que é instruído por aquilo, que é edificado, que é consolado, que é ensinado. E isso compartilhado comunitariamente, né? Essa leitura e esse acessado do texto de forma comunitária, onde a nossa vida faz sentido em conjunto com o texto, faz sentido. A partir desse texto, para esse texto, só que a gente não se sente preso ao texto, porque a parábola deixa isso claro, as pessoas que estão dentro da casa não se sentem presas lá dentro. Parece que elas estão na rua, parece que elas estão vivendo a vida a partir daquilo, daquela experiência. Então a gente acessa o texto e essa experiência com o texto comunitária nos transforma e molda a forma como a gente vive com o outro, com a forma como a gente vive socialmente, como a gente vive nas nossas comunidades, na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro e tudo mais. É um texto que não prende a gente nele. Você precisa fazer isso aqui, não sei o que, isso aqui. Não, ele nos ensina a viver com o outro, nos ensina a viver no mundo. Né? Ele nos. A gente não percebe que a gente está deixando de viver, a gente está, de fato, tendo mais vida a partir daquilo. Só que os especialistas, né, que aí são os pesquisadores, somos os pastores, né, quem dera, no nosso caso, a gente começa a criar essas problematizações, começa a criar esses entraves para se ter acesso, e isso começa a distanciar muito o texto das pessoas. E a gente falou, a Uhum. democratização é muito positiva, mas ela é muito problemática porque existem várias distâncias. Só que o problema é que esses pesquisadores eles querem manter essa distância. Né? Uhum. Eles querem, um pesquisador pelo menos, ele quer fazer a manutenção dessa distância. Ele quer que o texto, de fato, seja encarado pelo povo como algo difícil, como algo complicado, como algo que tem que se tomar cuidado. E, de fato, tem. Mas o outro pesquisador, ele entende que essa dinâmica do povo é positiva. E aí a gente, né, é uma questão de equilíbrio. A gente olha para o texto bíblico e a gente entende que o texto na mão das pessoas é algo importante, é algo que condiz com a realidade da nossa vida em igreja, da nossa vida em comunidade, porque o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo nos ilumina, nos elucida nas interpretações, esse texto responde à nossa vida, esse texto nos ensina a viver, esse texto nos ensina a se relacionar, nos ensina a se comunicar e tudo mais. Só que o especialista ele é importante. O que o especialista não pode fazer é dizer que o povo não pode ter o acesso, né? Ou Uhum. abrir mão da sua pesquisa e de tudo para dizer que só viver da forma como o povo vive também é o certo. Não, o trabalho dos dois é importante. O texto precisa ser vivido em comunidade, precisa ter acesso democratizado, mas o especialista ele é importante, ele tem que estar em contato com o povo. Um dos especialistas no final, ele entende esse papel. Ele compartilha daquilo que ele descobre com o povo e ele é alimentado pela alegria do povo que tem uma vivência com o texto que às vezes ele não vai ter como especialista, mas que sendo como povo ele vai ter. Uhum. E o seu trabalho de pesquisa e a sua responsabilidade, aquilo que ele descobre, alimenta também essa vivência, porque agora o povo não só vive a partir daquilo, mas descobre as verdades, descobre os valores, descobre, né, aquilo que é de bom, aquilo que é positivo, a partir do texto da sua pesquisa, que a gente não vai cobrar essa responsabilidade de todo mundo, não é todo mundo que vai ter a responsabilidade, não vai ter o desejo, não vai ter o Não tempo, não vai ter a precisa ter dedicação e não precisa ter. Por isso nós precisamos dos os especialistas. especialistas, exatamente. Por isso nós É, precisamos dessa figura. E essa parábola é importante por isso. Porque o final dela é isso: é o especialista em contato intrínseco com o povo, ele é parte do povo, ele experiencia a vivência que o povo tem com o texto, mas ele é um especialista. As descobertas que ele faz, aquilo que ele traz de valioso, aquilo que ele escava, aquilo, né, que ele descama, aquelas camadas mais profundas, são necessárias também para a vida do povo. Então, o especialista também não pode ser menosprezado. E o povo não pode achar que a sua forma de ler, a sua forma de enxergar, né, é suficiente, é a única, porque agora ele tem acesso ao texto, só que ele não tem o trabalho, a dedicação, ele não tem a responsabilidade que um especialista tem. E a gente passa por isso, né, Davi? Quanto mais a gente estuda, mais a gente toma cuidado para falar as coisas que a gente fala, mais a gente toma, né, medidas para poder compartilhar das nossas interpretações. A gente entende que aquilo que a gente está compartilhando é a nossa interpretação, é a nossa pesquisa, a gente se dedicou para aquilo. E a gente tem inúmeros exemplos assim de textos que podem ser interpretados de formas diferentes, por, com propósitos diferentes, né, com olhares diferentes, pontos de partida diferentes.
E não necessariamente existe um julgamento de valor, se está errado, se está certo, se é bom, se é ruim, se, né, Uhum. se é mal e tudo mais. A gente não traz esse ponto, mas a gente Uhum. entende esse acesso. Né? Então a gente vê, por exemplo, nesse caso que você citou, alguém falando Deus mãe, não. Eu li na Bíblia que Jesus chama Deus de pai. Então não pode ser outra coisa. Deus é pai, ponto. Caramba, mas tem um tanto de pesquisador aí que vai dizer que espírito, né, no hebraico, a palavra ruá é uma palavra feminina. Deus é interpretado como a galinha que protege, né, os seus filhotes, seus pintinhos e tudo mais. Tem diversas palavras é, Isso do a própria gênero tradução preserva isso. Você lê a Bíblia preserva. com a tradução Isso. em português, você vai ver isso lá. Você consegue achar diversas palavras do gênero feminino atribuídas a Deus. Porque é fato, né? Deus não tem gênero. Então a gente também não pode, tendo esse acesso, né, se achar o detentor daquilo que é a verdade. Mas aí tem toda a explicação das dinâmicas de redes sociais. A gente começa a ser influenciado por aquilo que a gente vê na mídia. A gente é, né, moldado pelo nosso algoritmo e a nossa bolha. Então, a gente encontra pessoas que corroboram aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que aquela é a única forma de se enxergar aquilo, porque a gente viu, a gente Uhum. tem aí as nossas próprias convenções, né? Se a gente for entrar nesses méritos aí, a Confissão de Fé Batista, ela deixa claro a forma como lê a Bíblia. A gente tem a ordem dos pastores, que vai julgar se o pastor está lendo a Bíblia do jeito certo ou não, de acordo com a visão deles também. Né? É algo limitado, que Uhum. não pode a gente fazer isso se tornar, né, a única forma de se interpretar, a única forma de ler, a única Uhum. forma de acessar. A gente precisa estar atento, né, quando alguém que é especialista, quando alguém que estuda, quando alguém que se dedica tempo, dedica esforço a interpretar as escrituras, traz algo benéfico para a gente. Traz algo que pode somar na nossa leitura e na nossa vivência. Então, acho que eu vou entrar exatamente nessa questão das redes sociais, hein? Mas antes, então, é importante falar que há níveis de leituras da Bíblia. Sim, Como todo mundo tem a Bíblia na mão, há um primeiro nível de leitura que é a sua leitura individual. Você que está ouvindo a gente, vendo a gente. Você vai ler a Bíblia na sua devocional, individual, pessoal, e você vai aplicar a Bíblia para o seu dia, para você, para a sua vida. Então, essa leitura é uma leitura livre. Você não precisa ter a interpretação, contexto histórico, cultural e tudo. Você lê o texto com o texto e pelo que o texto tem para te comunicar. E um texto um dia vai fazer sentido para você de um jeito, e às vezes o mesmo texto na semana seguinte, ele tem outro sentido. E a Bíblia, ela sempre você vai sempre lendo a Bíblia de forma atualizada, digamos assim. Você vai sempre lendo de novo e de novo e de novo, encontrando novos sentidos ou aplicando o texto de forma diferente para a sua vida. E para você, todo mundo tem essa experiência de ler um texto e depois, num outro momento de vida, ler o mesmo texto e ver ele de outra forma e presta uhum, atenção em outro elemento, ou nem é prestar atenção num elemento diferente, mas ler a mesma coisa, só que ele chega de um outro jeito em você, enfim. Então, esse nível de leitura, esse primeiro nível de leitura, é a leitura individual. Mas só que existe um segundo nível de leitura, que é o nível de leitura da comunidade, que é a igreja. Quando a gente lê como comunidade, a gente está lendo, pensando, por exemplo, no que a gente em estabelecer as nossas doutrinas, aquilo que a gente acredita, enfim. Então, é uma leitura que não é uma leitura sua. Você sozinho pode ler a Bíblia e chegar nas conclusões que tem que ser assim um assado. A gente lê a Bíblia como comunidade. A gente lê a Bíblia juntos. Quais as conclusões que nós juntos, compartilhando as nossas experiências, as nossas leituras, os nossos estudos, as nossas percepções coletivas, viu? Tudo nós, primeira pessoa do plural. Nossa leitura bíblica comunitária. Por exemplo, a igreja sempre leu a Bíblia comunitariamente. Apesar de, num determinado momento, isso se torna algo para os especialistas, mas o povo para de ter acesso ao texto bíblico, mas hoje a gente tem acesso de novo. Então, é uma discussão que saiu só dos especialistas, dos pastores, dos teólogos e chegou no povo. Então, o povo participa dessa discussão. O que a gente crê? Como que a gente lê a Bíblia? Quais textos a gente são mais importantes para nós? Quais os textos como a gente interpreta o texto A, B e C? Que todo mundo tem isso.
Toda comunidade, toda igreja, toda tradição tem isso. Então, esse é o segundo nível, a leitura comunitária da Bíblia, a leitura eclesiástica, da igreja. E tem um terceiro nível de leitura, que é o nível de leitura dos especialistas, do acadêmico. Então, as discussões são discussões científicas. Científica não no sentido de ficar discutindo se a Bíblia defende ou não o Big Bang. A gente já viu que isso é tratar a Bíblia de forma não científica. Cientistas bíblicos não trabalham a Bíblia dessa forma. Eles não lidam com No isso. sentido objetivo de ler o texto, não Sim, subjetivo, né? de Não... você academicamente pesquisar, estudar, entender. Aí vai ter uma galera que vai estudar a língua, tem uma galera que vai estudar mais a história por trás do texto, a formação do texto, é discussão acadêmica. Todas essas leituras, elas podem comunicar, elas precisam se comunicar entre elas. Então, que pergunta que o povo está fazendo quando lê a Bíblia? Então, essa é uma pergunta importante para o acadêmico, para ele saber o que ele deve estudar. O que o acadêmico está falando? Os acadêmicos estão falando sobre esse texto aqui para a gente ler em comunidade. Isso é um trabalho, especialmente o pastor faz, os professores da igreja fazem isso, para informar a nossa leitura. Então, são níveis de leitura diferentes. Então, a gente precisa respeitar esses níveis de leitura e que cada uma tem o seu lugar. O que bagunça tudo é a falta de respeito por essas dimensões aí, por esses níveis. E eu acho que a rede social ajudou muito nisso. Da gente não reconhecer o lugar de cada coisa. Ela gerou um caos assim maior ainda do que a gente já tinha. Também pergunta para você, João, como que as redes sociais mudaram a nossa leitura da Bíblia e a nossa leitura individual e comunitária da Bíblia? Como as redes sociais interferiram na nossa leitura bíblica, o que ela pode produzir de positivo, o que ela pode produzir de negativo, enfim. Cara, assim, rede social é um universo à parte, né? Quando a gente fala das dinâmicas sociais, principalmente porque elas estão na mão de empresas, né, com seus algoritmos próprios e a forma como ele funciona ali de forma privada e muitas vezes não regulamentada. A gente enfrentou problemas no Brasil aí com Uhum. uma rede social recentemente, né, com o X aí, com o Twitter, por falta de regulamentação e tudo mais. Então, assim, isso daí é né, um universo à parte. Eu vou tentar falar aqui, não sou nenhum especialista nessa área também, mas a gente vai falar, querendo ou não, aqui um pouco do achismo da nossa vivência, né, das nossas experiências na minha própria comunidade, inclusive, e coisas assim. Mas, porque isso, né, essa forma de ler, como molda a nossa leitura, ela não é uma dinâmica exclusiva da rede social, mas a rede social potencializa isso, porque agora a gente tem acesso a mais leituras, né, a mais compartilhamentos, e essa função do especialista ela foi difundida. Então, assim, a gente, a gente foi, né, convencido a partir do momento que a gente recebe um conteúdo ou a gente assiste um conteúdo, se aquela pessoa tem muitos seguidores, a gente foi convencido pela própria dinâmica de como aquilo funciona, que aquela pessoa é uma autoridade no assunto, que aquela pessoa sabe do que ela está falando, que aquela pessoa tem capacidade para falar, porque olha quantas pessoas seguem ela, né? Ela é alguém relevante, ela é alguém importante. Isso é uma dinâmica própria das redes sociais que é o que aparece para a gente, né? Até porque rede social é um termo desatualizado, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas antigamente as redes eram redes sociais, onde a gente entrava para socializar com nossos amigos, a gente compartilhava nossas fotos, a gente via que o nosso amigo estava viajando, a gente dava um like numa foto, comentava, fazia. Hoje em dia não, hoje em dia são grandes agregadores de conteúdo. Parece que todo mundo que tem uma conta hoje no Facebook, no Instagram, e enfim, também não vou achar aqui que eu vou ficar fazendo propaganda para rede social, que elas não precisam de propaganda, né? Elas já são gigantescas, não sou eu que vou. Então não vou ficar, vou falar o nome mesmo. Mas assim, a gente vê o acesso a essas coisas. Você não entra no Instagram mais para ver uma foto de um amigo seu. Você entra no Instagram lá e você recebe o que o algoritmo quer que você veja na tua timeline. Você não recebe nem de todo mundo que você segue. Você recebe de algumas pessoas.
pessoas que pagam, pessoas que impulsionam. Então o algoritmo funciona de outra forma. E a rede social, ela não é mais uma rede social, as pessoas não socializam mais. Ela é um lugar de entretenimento, a gente entra para consumir alguma coisa. O nosso acesso hoje, o Instagram, ele hoje é uma rede onde a gente entra para consumir entretenimento. Tudo lá é entretenimento. O pastor que faz um vídeo, ele faz para viralizar, o vídeo dele ele é impulsionado, ele é alcançado, é um engenheiro, um médico, então isso moldou as profissões como um todo também, né? Hoje você não pode ser um pastor de uma igreja, você tem que ser um pastor que produz conteúdo, que tem uma rede social ativa, que gera engajamento, que não sei o que. Então você começa a moldar muitas das suas coisas para gerar o clique, gerar o corte, gerar o compartilhamento. É, nada melhor do que para gerar engajamento do que você fazer alguém ter raiva de você. Então, tudo mais. Isso Essa é mudou uma outra. as Essa é profissões, mudou, uma. por exemplo, a pregação. O cara, para Mudou tudo. pregar, ele faz um monte de frases de efeito na Faz corte. pregação para que tenham Ele, cortes ele para pensa em corte. disponibilizar. Ele faz a pregação dele pensando numa frase para as pessoas postarem um storyzinho com a frase que ele pensou destacada. A Uhum. pessoa acha que ela tá, tipo assim, caraca, eu peguei essa frase aqui que ele falou, isso vai ser bom para mim. Não, cara, ele fez aquilo para você pegar essa frase e botar no teu story. Sacou? Tipo assim, Botar no isso é pensado. Twitter, enfim. Isso é pensado, isso é pensado. E aí, né, essas dinâmicas de redes sociais, elas são próprias, têm o seu universo próprio, o seu mundo próprio. Mas fato hoje, não são redes sociais. São meios de comunicação, de consumo de massa, de entretenimento e tudo mais. Se você não entretém a pessoa não vê teu conteúdo. Se a pessoa não vê teu conteúdo, seu conteúdo não é engajado, não é compartilhado, não é passado para frente. Então elas são redes de consumo de entretenimento. Então, assim, como que isso acontece? É o que eu falei, você vê um pastor lá, no seu TikTok, no seu Instagram, qualquer coisa, falando algo que você aprendeu, né, pela sua tradição, aquele pastor da mesma confissão de fé que você, da mesma tradição que a sua. Então você vê aquilo e você fala: caramba, eu penso isso, eu leio desse jeito, eu leio a Bíblia dessa forma aqui, literal. Esse texto aqui, ele é literal, ele quer dizer isso mesmo que está escrito aqui. Não precisa de interpretar, não precisa de nada. A Bíblia aqui foi certa. Você lê isso e acredita dessa forma, e você vai achar alguém numa rede social falando dessa mesma forma que você. Só que essa pessoa tem 200 mil seguidores. Então ela vai passar esse senso de autoridade de que aquilo que você leu está certo. A pessoa pode não ter tido preocupação nenhuma em estudar, pode não saber do que ela está falando, pode ter uma leitura super rasa daquele texto, não entender contexto histórico, não entender de língua original, não entender de nada. Só que ela passa essa sensação de autoridade para você e ela corrobora aquilo que você acredita, e aí a sua leitura é moldada por aquilo. A sua leitura é moldada por aquilo, você sente uma autoridade naquilo, porque você não tem esse conhecimento. Então você viu alguém que corroborou esse conhecimento que você tem, você fala: pô, eu tenho um especialista aqui que corrobora o que eu digo, então agora eu tô safe para poder falar o que eu penso. A gente passou por isso, Davi, no seminário, né? Pessoas que foram fazer o seminário só para ter um diploma, para dar autoridade de falar aquilo que elas já queriam falar. O Elas estavam seminário, lá ela para. entrou no seminário, saiu do seminário com a mesma opinião. Do Ela nada. entrou e saiu igual, 4 anos lá, né? A gente fez um ano a mais aí, do nosso, né? 4 anos lá, não mudou nada. A Tudo que gente os professores discutiu em falavam, sala, a a gente pessoa aprendia, rebatia. tudo que era falado, que era falado pra gente, inclusive, é mais rebatido do que o professor, né? Que o professor ele ainda tem um grau de autoridade. A pessoa era, nossa, que herege, nossa, que besteira. Sendo que a gente estava lá disposto a estudar, né? A pesquisar coisas, ouvir gente diferente, ouvir especialistas diferentes, com literaturas diferentes, né? A gente tinha, pelo menos na época da faculdade, a gente ainda tinha essa vontade, né? Eu poderia ter tido muito mais, inclusive a gente fica sempre nessa, pô, eu podia ter estudado mais. A gente estudou pouco. Mas a gente tentava estudar, a gente tentava ler, a gente tentava se abrir para novos horizontes, novas leituras. Mas a pessoa não. Então, assim, a pessoa foi para lá, ela não estava preocupada em estudar, ela estava preocupada em ter uma formação, em ter um diploma que desse autoridade para ela dizer aquilo que ela quer. Na rede social não é diferente. A gente hoje tendo acesso a essas coisas são meio que até inconscientes. A gente não muda de opinião, a gente vê aquilo que a gente concorda. Quando algo fura a bolha e chega na gente, nesse caso do Ed, por exemplo, esse vídeo chega numa pessoa que é fundamentalista, que é conservadora e tudo mais, que lê a Bíblia de uma forma fundamentalista, ela vai ler esse texto, ela vai ver esse vídeo e ela vai se sentir no direito, vai se sentir como uma autoridade no assunto em dizer que ele está errado.
Ela desconsiderando vai que ele se tem sentir estudo para isso, autorizada a autorizada. Porque aí ela credibilizar comenta, ele. ela faz esse comentário, e esse comentário dela tem 1000 likes. Ela vê alguém com um verificadozinho que comentou a mesma coisa que ela quer comentar. Sacou? Com 20 mil likes lá. Algum outro teólogo, algum outro pastor criticando, né? E aí né, a gente está falando aqui para pessoas da nossa igreja, da sua, da minha. Eu acredito que algumas pessoas da minha igreja podem acessar também. Foi divulgado aqui e tudo mais. Podem estar assistindo aqui. Então, eu falo isso para eles também. Você pode passar por essa experiência e você precisa tomar cuidado com isso. Porque você, ao questionar alguém, esse alguém estudou para isso, esse alguém pesquisou, esse alguém tem referências bibliográficas vastas, vastas, outros autores, outras tradições, outros teólogos, outras formas de se ler, de se interpretar. Ele não está falando aquilo por achismo. E a gente consegue medir isso. Pô, peraí, isso daqui que ele falou existe? Vamos ver se existe alguém que fala isso. A gente dá uma pesquisa básica lá e vê. Caramba, existe essa outra forma de se ler. Pô, existe então essas palavras no texto bíblico que são palavras do gênero feminino atribuídas a Deus. Então, peraí, Deus não é só essa figura masculina, paterna, autoritária que a gente tem na cabeça, né? Essa autoridade do pai que manda e a gente obedece. Não, não é. Ele é alguém que consola, que abraça, né? Que nos amamenta. Né? Essa é uma figura chocante. Literalmente, o texto bíblico Literalmente. fala isso. Nos alimenta, né? Nos alimenta. E a mãe alimenta através do peito, dos seios. Então, assim, a gente entra em choque com isso. E essas dinâmicas são próprias das redes sociais. A gente sente nessa autoridade. A gente desconsidera que o cara estudou, que o cara tem referência, que o cara tem tudo isso. De que isso existe na Bíblia, porque pra gente só existe a nossa leitura. Né? E aí a nossa leitura pelas dinâmicas das redes sociais e dos algoritmos, elas são reforçadas constantemente por causa da nossa bolha, do que o nosso algoritmo entrega pra gente, de pessoas que corroboram com aquilo que a gente fala. É porque as E a redes gente é sociais sempre, vão alimentando a gente sempre a de gente é pessoas que têm a mesma retroalimentado opinião, sempre de mais do mesmo, sempre de e mais do vez mesmo. ou outra solta as pessoas que têm uma opinião radicalmente diferente, O que exatamente para que fura a eu bolha olhe, que de fura a bolha isso, para você ficar com raiva, para você engajar. Ou seja, o que ele tá querendo fazer, ele tá te botando alguém lá que vai discordar de você para que você passe mais tempo dentro daquela rede social. lá debatendo, xingando, fazendo vídeo com outra Porque pessoa. quanto mais tempo você passa lá dentro, mais propaganda você vê, mais anunciante aparece para você e mais eles ganham dinheiro, mais o algoritmo é alimentado. Então, assim, ele te mantém por afinidade, né, por semelhança e dessemelhança, né? Pô, isso daqui a gente aprendeu com o Cifolelli para falar de Antigo Testamento, eu estou usando agora para falar do Instagram. Mas assim, a gente é alimentado pelas nossas semelhanças nas redes sociais, por aquilo que a gente é próximo. Então, a gente fica lá, porque a gente quer ouvir aquilo que a gente já está confortável. Só que às vezes ele dá um choque na gente, porque a gente fica lá alimentado pela raiva e pela necessidade de estar certo, e de querer questionar, e de querer né, consertar, e de querer falar: não, você está errado, eu penso assim, o certo é pensar desse jeito. Então, isso só faz a gente ficar mais tempo lá. Aí a gente vai abrir, né, o nosso celular lá, aquele gráficozinho de quanto tempo você passa no celular e em quais coisas você passa. Todo celular tem isso, se você abrir lá, você vai ver, caraca, eu fiquei 3 horas no Instagram. Tipo assim, como? Que horas do meu dia eu fiquei 3 horas no Instagram? Caraca, você ficou 3 horas do teu dia. Se você trabalhou 8 horas hoje e você ficou 3 horas do seu trabalho lá morcegando, né? E a cada 15 minutos que você ficou foi se somando e ao longo do seu dia foi isso. É igual o cartão Você de ficou crédito, quatro, que de cinco dois em horas. dois reais você tem uma fatura de 2.000, né? Exatamente, você ficou lá, tipo, 5 horas. Pô, às vezes você dorme 5 horas no teu dia e você passou esse mesmo tempo em redes sociais. Se somar as várias, então, né, que a gente não usa só uma, a gente usa mais de uma. Então, assim, mas ele é feito para isso. Só que isso gera em nós esse problema. A gente agora, a gente dá autoridade para um especialista, porque a rede social diz que ele é autoridade pela quantidade de seguidores e de engajamento que ele tem. A gente começa agora a questionar o nosso pastor. Não que você não tem que questionar o seu pastor, você tem que questionar o seu pastor. Não que Mas você você deva está dando acreditar em tudo que ouvido, ele fala e você restritamente. está você tá dando ouvido para alguém que não tem a menor responsabilidade com o seu cuidado. Mas o seu pastor comunitário
né, que seja essa a realidade de todo mundo que nos ouve aqui. Eu sei que a do Davi porque eu conheço o Davi, eu sei que ele tem a responsabilidade e o cuidado com as pessoas que estão na comunidade Nazareno. Eu espero ser assim também na minha, porque eu aprendi assim com o meu pastor na minha igreja. Né? Que é seu Então, pai. que é meu pai. A gente tem essa responsabilidade e esse cuidado. Eu tenho cuidado para falar com alguém da minha igreja. Eu vou falar para alguém da minha igreja que esses problemas do texto, eu vou problematizar alguma coisa, eu vou problematizar isso com cuidado. Eu não vou chegar lá derrubando tudo que ela acredita, né? Todas as metáforas fundantes da cabeça dela, todos aqueles pilares que sustentam a fé dela. Eu não vou derrubar isso para que ela perca a fé. Não, eu falo isso com cuidado, eu falo isso com amor, eu falo isso com carinho, eu falo isso entendendo o contexto que a gente está e a situação que a gente vive. Porque a gente tem a responsabilidade com aquelas pessoas. Só que as redes sociais mudaram essa dinâmica. Agora a gente reconhece uma autoridade em outra pessoa que não tem responsabilidade nenhuma com a gente, que não entende a gente, que não Não sabe só das não tem coisas. responsabilidade com a gente, mas não tem responsabilidade também, no nosso caso aqui, com o texto. Contexto também, exatamente. Não, é como a forma de ler o texto, exatamente. E aí a gente reconhece essa autoridade porque a rede social nos ensinou que aquela pessoa tem autoridade, pelo engajamento que ela gera. E a gente começa agora a questionar o nosso pastor, falar, não, mas você está falando isso? O fulaninho lá no TikTok que eu vi, ele leu dessa forma e esse é o certo. Não é assim. E a gente tem um problema interno na nossa igreja agora. E aí começa, né? A diretoria se reúne, vamos tirar o pastor, porque o pastor é um herege. Só que, né, É. muitas vezes é o pastor que estuda, é o pastor que se dedica, é o pastor que lê a Bíblia com responsabilidade, que lê entendendo a O Jael comunidade que ele contou o tem. exemplo aqui dele, né, na live sobre fundamentalismo. Então, Quem não viu pode ele assistir já de novo. Ela falou. é um pouco mais longa, mas ele contou no final do episódio a experiência dele lá na igreja dele, de como que isso aconteceu. Eu acho que você levantou um ponto relevante que tem um lado bom das redes sociais. Sim, tem, Como muito bom. tudo na vida, tem um lado. Um exemplo muito positivo que as redes sociais fizeram é fazer a gente. Porque antes, a igreja era a nossa bolha. As redes Isso. sociais fez a gente enxergar outras realidades, outros mundos, outros contextos com maior facilidade. Então, é uma globalização 2.0. A gente começou a conhecer outras experiências, outras leituras da Bíblia, outras formas de se relacionar com o pastor. Isso popularizou muito. Então, isso é muito positivo, porque você, por exemplo, isso ajuda pessoas que estão num contexto de liderança abusiva, quando Aham. a internet populariza as informações de, olha, caramba, eu nunca tinha parado para perceber, eu estou num contexto muito abusivo. A liderança do meu pastor, a liderança da minha igreja é uma liderança abusiva, e eu não tinha reparado. E a internet ajuda a popularizar esse tipo de percepção. Outra coisa que a internet ajuda, por exemplo, eu sempre falo para a igreja, você vai encontrar na internet pregadores, pesquisadores, estudiosos, especialistas muito mais competentes do que eu. Isso é Ah, ótimo. o Isso é Edson estava ótimo. aqui semana passada, pô, a gente era fã É, do Edson desde do eu seminário, pô. falei para ele, eu chamei ele de velho de graça. Falei, Não, cara, no você seminário. inclusive citou, né, que a gente discutia lá, você falou assim, eu com meus amigos a gente discutia algumas questões lá que a gente ouvia no Terceira Mais do Rio e tudo mais, você não me citou, você só citou o Israel, tá? Você não falou Me meu nome, desculpe, eu cara, fiquei me perdão. chateado. Me perdoa, cara. Eu errei com você. Mas eu era um dos judaizantes do seminário, É. né? A gente era um do grupinho dos judaizantes. Então, o Edson, e acompanhar o Edson mudou minha vida, pô. Foi uma pessoa que eu conheci na rede social, não no Instagram particularmente, mas no YouTube. Sim, sim. Então, foi muito importante para mim, como, Você como que me apresentou pastor, também, foi algo muito bom para mim. foi muito bom. Então, tem um lado muito positivo na rede social. Ela tem muitas coisas muito boas. O lado ruim é que a gente criou, dentro da igreja evangélica, particularmente, uma expectativa de que todo membro da igreja vai ser um especialista da Bíblia, de que todo membro da igreja vai saber ler a Bíblia muito bem, que todo membro da igreja Aham. vai estudar e pesquisar a Bíblia. Só que é uma expectativa irreal. Tem muitas pessoas na igreja que leem e não entendem, porque não conseguem entender, não leem livro nenhum, nem a Bíblia. E é natural que a pessoa não tenha dificuldade de ler um livro muito antigo. Isso é uma expectativa real, porque nem todo mundo tem muito tempo para ler e pesquisar, estudar. Nem todo mundo tem um interesse de ficar estudando profundamente livros sobre a história da época da Bíblia e tudo mais. E, e a questão é, a gente criou uma expectativa de que todo mundo deveria gostar disso e querer isso, mas a realidade é que isso nunca existiu.
Isso É não porque, era uma Davi, possibilidade. aí a gente falou nessa É, questão do sacerdócio universal, a gente começou, né, a cobrar muita responsabilidade de todos aqueles membros, né. Você agora é um uhum, missionário onde você estiver, você é um pastor onde você estiver, você é uhum, um exegeta, né, porque você tem acesso ao texto, você não pode, não ler o texto, você não pode não estudar o texto. Cara, as pessoas cada vez menos têm tempo de ler o texto, de dedicar ao texto. Isso é isso, se a pessoa não teve tempo de estudar no colégio, se ela não tem o hábito de leitura, ela vai ter dificuldade de ler o texto. uhum, Porque é o nosso contexto social, o contexto do Brasil, um país subdesenvolvido, e tudo mais, que as pessoas têm dificuldade de acesso à informação, acesso, à alimentação, muitas vezes na infância, que dá um desequilíbrio cognitivo para que a gente possa assimilar informações e tudo mais. Todos esses contextos vão influenciar isso. Então, assim, a gente, né, com essa questão da democratização, do acesso, do sacerdócio universal, a gente começou a cobrar da uhum, pessoa que está lá na igreja, porque ela sente a necessidade de estar em comunidade, ela sente a necessidade de ser alimentada por aquilo, ela quer ter a sua comunhão com Deus não individualizada, ela quer ter uma comunhão uhum. comunitária. E ele vai lá e fala assim: não, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber. Aí a pessoa chega em casa e lê e não entende, ela vai buscar na internet, ela acha alguém que está falando um absurdo. Uhum. Só que Então, do jeito assim, que ela entenda. só que a gente cobra, né? A gente começa a cobrar essa responsabilidade. E as pessoas não têm que ter essa responsabilidade, Uhum. né? Então, Não é todo mundo é que uma tem que se expectativa responsabilizar. irreal que a gente criou de cobrar das pessoas aquilo que elas não precisam e não vão ter para dar. Por isso que eu estou dizendo, é uma expectativa irreal. A gente que criou esse dilema, né? Mas o que eu ia mencionar sobre rede social quanto a isso é que a gente exige das pessoas que elas sejam especialistas, basicamente. E a rede social, ela fez a pessoa se sentir ela Sim, ter a segurança de, sem se dedicar como um especialista, ela se portar como se fosse especialista. Então ela fala o que ela quer do jeito que quer então assim, porque ela isso, ganha isso recompensa, né, cara? Ela ganha recompensa ali. Então então ela se sente eu recompensada. tenho dois exemplos para citar. Um exemplo de uma mulher há pouco tempo, uma influenciadora digital, ela fez um vídeo, mano, que viralizou dela falando que estavam cortando versículos da Bíblia. Começaram a cortar versículos da Bíblia. Falaram que isso ia acontecer e que não sei o que e tal. Só que, mano, o que aconteceu? Ela pegou. Quando você pega a sua Bíblia, você vai ver que tem alguns versículos que estão entre colchetes. Uhum. E aí, se você olhar na notinha de rodapé que aparece na sua Bíblia, vai dizer assim: nos melhores manuscritos, ou em alguns Alguns manuscritos, manuscritos. esse trecho não aparece. E aí ela pegou uma versão bíblica que não inclui alguns desses textos que estão entre colchetes. E ela falou, retiraram o texto da Bíblia. O cara falou, não, irmão. Aí foi uma galera lá explicar. O nome disso. Mas só o Você... dela viraliza, né? Quem explica não viraliza. Exatamente, não adianta. A fake news já está espalhada, de que estão tirando textos da Bíblia. Mas aí vai o especialista lá ter que explicar, falar: olha, minha irmã, o nome disso é aparato crítico. Isso aí é porque a gente não tem um texto da Bíblia, a gente tem cópias de cópias de cópias de cópias de E cópias. nessa que ela pegou, que É, não tem o né? colchetes, vai ter na nota de Vai rodapé. ter na nota Alguns de manuscritos rodapé. dizem. E Vai só que ela ter. não quis ler nessa parte. Exatamente. Então você fala assim: não, minha irmã, olha só. É porque tem algum. E aí, em algumas cópias, tem alguns trechos, algumas partes que tem e outras que não. Então, tem traduções que usam essas cópias, esses trechos que aparecem, tem outras que não. É assim mesmo, isso é normal, mas é uma diferença muito pequena. E são sempre textos que não são tão importantes assim, fica tranquila. Só que não adianta você explicar, porque a pessoa já falou e todo mundo acreditou. Sim. E aí eu quero. Isso é um exemplo. E o outro exemplo é um exemplo que aconteceu na nossa igreja. Porque um irmão veio e falou, porque teve um pastor. O pastor é administrador de igreja, administrador de empresas, é coach, sabe de fazer dinheiro, de fazer marketing, propaganda, mas de teologia e Bíblia ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Só que ele vai para tudo. Ele nem se chama, o cara nem se chama de pastor. Aham. Mas o cara vai falando, arrotando Bíblia aí para tudo quanto é lado que ele vai.
Mas, enfim, é o Thiago Brunet, no caso. Aí, Não conheço. aí o irmão falou, não, porque eu acho isso e isso. Eu falei, poxa, meu irmão, olha só. E eu trazendo uma palavra de alento pro irmão, assim, sabe? Ó, meu irmão, fica tranquilo, isso acontece, é assim mesmo, e tal, de pororó. E aí faz parte, fica tranquilo, a caminhada cristã é assim. é, Deus está com você, ele entende suas crises, suas situações, tá bom, tá bom. Aí o cara voltou, marcou comigo de novo, e aí ele trouxe as informações. O Thiago Brunet falou isso e aquilo. Eu falei, gente, caraca, me cansa tanto, porque você fala, caraca, quem é esse maluco, cara? Qual que é a especialidade dele? O que ele pesquisa sobre o assunto? O que ele lê? Aí você vai ler as leituras que o cara faz da Bíblia, e são leituras absolutamente ruins. E ele não tem Só nem que referência para ler, né? não tem Não tem referência referência nenhuma, o cara não tem bibliográfica. o mínimo de responsabilidade. Como eu disse, não é só que ele não tem responsabilidade com as pessoas que estão ouvindo ele, porque ele não lida com elas. Ele tá lá milionário com o dinheiro que ele está fazendo, vendendo os cursos, as palestras, as coisas dele, vivendo a Uhum. vida dele longe de todo mundo, com um monte de relógio Rolex lá. Ele não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas com quem ele está se comunicando. Mas mais do que isso, ele não tem responsabilidade com o texto. Ele só usa o texto para validar as opiniões que ele já tem. E aí, quando a gente chega e fala, olha, meu irmão, mas eu não tenho não sei quantos milhões de seguidores. Eu não estou falando num palco gigantesco, sei lá, numa Aham. casa de shows das 5 mil maiores da pessoas. América Latina. Pra... Eu não tenho verificado no Instagram. Então, aí fica parecendo que eu sou o maluco da história. Que você é o É, diferente, né? que eu sou diferente. E aí é esse o ponto, porque então, a questão da dinâmica também, pastor, Bíblia, igreja. Enfim, a gente levantou algumas questões aqui que eu acho que são importantes para a gente refletir do tipo, é, não só falando para minha igreja, né? Porque eu falando isso fica meio eu falando sobre mim mesmo, é, mas então agora eu vou falar para a igreja do João, tá? Leve em conta o que seu pastor está dizendo. Julgue o que ele está dizendo com o texto bíblico. Não, não é para você aceitar irrestritamente tudo que seu pastor fala e faz. Ouça outras pessoas, ouça outros especialistas, conheça outras, tenha referências diferentes do seu pastor, mas também leve em conta o que seu pastor está falando. E quando Avalie você se. Tipo assim, você pode avaliar também avalia, se ele estuda. Tipo é assim, você importante. consegue medir se ele tem base para falar aquilo, se ele estudou, né? Se ele tá falando aquilo da cabeça dele. Você Uhum. consegue medir isso. Você consegue ter um mínimo de senso crítico para poder fazer essa observação. Sim, então você consegue perceber se é uma pessoa que leva a sério o pastorado, que às vezes é uma pessoa que leva a sério, mas como a gente está falando especificamente da Bíblia, vamos falar especificamente da Bíblia. Às vezes o pastor é um bom pastor, mas não necessariamente é um bom leitor da Bíblia. Isso acontece também. Eu já tive pastor assim, que o pastor era um bom É, pastor, mas a leitura da bíblica dele era terrível. Isso faz parte também, isso acontece. Então, sabe, assim, mesmo assim, era necessário respeitar o pastor. Você fala, olha, às vezes vai chegar no momento que não dá para conciliar as coisas, mas respeita o pastor, respeita o trabalho daqueles que são pesquisadores do assunto, reconheça as suas limitações na hora de ler. Ao mesmo tempo, a Bíblia é um texto para você também. Leia a sim. Bíblia, estude a Bíblia sempre que puder, quanto puder, do jeito que puder, aplique a Bíblia à sua vida. É, é, Enfim, como eu disse, a Bíblia é um livro inspirado, é a palavra de Deus, é um ponto de encontro entre a gente e o nosso Pai, entre o Senhor que criou todas as coisas e a gente. A Bíblia é um desses pontos de encontro. A igreja também é. O Espírito Santo que habita em nós também é, mas o texto bíblico é um ponto de encontro. O texto bíblico é o testemunho fiel que a gente tem a respeito de Jesus. Então, assim, a Bíblia é muito importante. Vamos ler a Bíblia, vamos ler as Escrituras, mas ao mesmo tempo reconheça as suas limitações. Reconheça, especialmente quando você quer impor a sua leitura para a comunidade, para a igreja, para as outras pessoas, porque a gente, e é uma coisa que eu, por exemplo, sempre tenho em mente, a minha leitura da Bíblia pode ser uma leitura errada, eu posso estar interpretando mal um texto,
Mas não só isso. A minha leitura bíblica sempre pode ser ruim, no sentido de produzir coisas ruins. Usando a Bíblia, eu posso promover violência contra as pessoas. É. Então a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente faz. Uma coisa sou eu ler a Bíblia para mim mesmo. Outra coisa sou eu ler a Bíblia como comunidade de fé, para produzir doutrina, para guiar a vida das pessoas, enfim. Cara, eu acho que a gente teve uma conversa assim, Eu só queria contar uma legal experiência, aqui. cara. Uhum. Eu só E queria aí eu contar ia uma pedir para experiência. você ficou de contar Eu falei pra você, a sua né? experiência na igreja. Eu acho que a gente pode finalizar você falando um pouco sobre a sua experiência com a sua igreja, Eu sobre a mudei, leitura né? bíblica, sobre caminhos para ler um pouco melhor a Bíblia, enfim. Eu acho que você pode terminar contando isso um pouco, assim. É que eu mudei de função, né? Esse ano na igreja para a parte de educação, então comecei a pensar formas da gente trabalhar isso, né, com a nossa comunidade aqui. Porque assim, a igreja, né, principalmente tradição batista, sempre se preocupou com a educação. Né? Você vê, desde que a igreja batista é batista, existe a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ou seja, é uma escola onde se aprende a ler o texto, a interpretar, a ter recursos para que a sua leitura seja mais proveitosa, seja mais assertiva, seja mais Mais bem profunda. informada. Exatamente. Só que, né, é, isso é algo difícil, né, de se fazer. Então a gente vai. Muitas vezes as escolas vão ficando naquele mais do mesmo, a revistinha que chega todo mês, todo semestre, né, e tal, a gente só lê aquilo. Às vezes a gente não tem, são pessoas voluntárias que estão lá dispondo tempo e têm o interesse de lecionar aquilo, mas não tem o preparo para ser professor, para lecionar uma aula, não tem o tempo para preparar uma aula. Então, assim, tem diversos problemas. E eu acho que a gente percebeu isso no seminário também, eu acho que isso é muito comum de se perceber. Muitas pessoas que muitas vezes acham que para ter mais conhecimento da Bíblia, elas têm que ir para o seminário, né? A gente passou por isso. Pessoas que não querem ser pastor, não querem ser missionários, não querem ter uma atuação ministerial, mas vão para o seminário. E eu tenho cada vez mais achado que o seminário ele é feito para formar pastor. Se você não tem chamado Tô pastoral, com se você não você. tem vontade de ser pastor, se você não tem vontade de ser um missionário, se você não tem esse chamado ou esse desejo, não vá para o seminário. Ah, mas eu quero ter mais conhecimento. A sua igreja tem que dar um jeito de promover esse acesso a você. E você tem recursos na internet, mais uma vez, que podem te assistir muito Sim, bem. Você não mas aí eu precisa de um tinha, eu tinha seminário. problemas na igreja, por exemplo, que o pessoal também é difícil a gente filtrar esse conteúdo. Entendeu? É difícil a gente filtrar isso. Então, pô, eu quero ter mais conhecimento, eu vou estudar por conta própria. Caraca, por onde eu começo? Né? O que, que eu faço? Isso é um problema. E aí eu tenho me colocado nessa responsabilidade de tentar suprir essa demanda aqui para minha comunidade. Então a gente começou a desenvolver esses cursos, a gente fez o primeiro teste agora nesse segundo semestre, um curso simples, básico, introdutório de métodos de estudo bíblico. Porque muitas pessoas nem sabem que existe método para se ler um texto, estudar um texto. Tem gente que não faz ideia de que existe método. E métodos simples, assim, que muitas vezes parecem bobos, né? Então, assim, primeira aula do curso, né? Eu perguntei quantas pessoas aqui sabem que existem métodos para se estudar a Bíblia. As pessoas ficam meio sem entender muita pergunta, aí uns levantam a mão, tipo assim, pô, eu imagino que tenha, né? A pessoa levanta meio que tipo assim, eu acho que deve ter, se as pessoas, se os pastores fazem e tudo mais, eu acho que deve ter um método. Tem gente que fala assim, não sei, nunca ouvi falar nisso, nunca ouvi falar que existe método. Então a gente fica nessa e, cara, tem sido uma experiência muito bacana. Por quê? Por mais simples e bobo que possa parecer às vezes um caminho para se ler um texto, o feedback que eu tenho recebido das pessoas é que é tipo assim, cara, eu nunca parei para pensar que eu podia fazer isso. Eu nunca imaginei que eu podia fazer isso. Um método simples, né? Um método de estudo bíblico por perguntas. Como assim por perguntas? Você olha para o texto e pergunta: quem? Quem que está sendo narrado aqui? Quem que escreveu isso? Quem são os personagens que estão aqui? É o quê? O que que eles estão fazendo? O que que aconteceu? É, o que que rolou? Foi um milagre? É uma história? É um ensino? O que está acontecendo aqui nesse texto?
sabe? E por aí vai. Por que isso aconteceu? Perguntas simples, parte do seu método. Tá, acho que tá mutado o seu aí. Por que, O quando, que, como. quando, como, onde. Exatamente. Então, assim, Perguntas são básicas. perguntas básicas, simples, que você não precisa ter acesso ao texto original, ao grego, ao hebraico e tudo mais. Com a sua tradução, você já consegue resolver, só que você consegue dar enfoques diferentes em pedaços diferentes. Você consegue, pô, quem? Peraí, se é isso, 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 aconteceu isso, isso, por causa disso, 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 esse texto está querendo me dizer alguma coisa. E aí você não fica mais nesse freestyle de ler, 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 e no final fala assim, ah, foi isso aqui que quis dizer. Só que às vezes você nem lembra o que você leu lá no começo, você não lembra quais são os personagens que fazem parte. Você já teve essa experiência aí, inclusive até aqui, né, no PG, uma vez que você participou, não sei se você lembra. Você leu uma carta de Paulo, a introdução falou assim: Paulo escreveu para quem? As pessoas ficam assim, tipo, caraca, você acabou de ler, você acabou de ler, e você não lembra para quem que ele escreveu a carta. Você não lembra quem escreveu, tipo assim, você não lembra o motivo do por qual ele escreveu. Então você começa a utilizar esses métodos de forma simples e de forma, né, bem didática e fácil, e você começa a ter um entendimento novo. As pessoas dizem, cara, eu tive um entendimento totalmente diferente. Eu peguei um texto que eu já conhecia e eu não tinha essa ideia do que eu tenho agora. Pô, um método biográfico, pega a história do personagem e estuda a história dele. E tenta descobrir o que você pode extrair daquela história. Então a gente fica. Pessoas que nunca fizeram isso, entendeu? E a gente tem feito isso e tem sido um trabalho muito legal aqui, porque as pessoas têm dado esse compartilhamento. Pô, eu queria conhecer mais da Bíblia, eu não sabia como. Eu falo, cara, não vai para o seminário. Eu queria ir para o seminário. Não, não vai. Se você não quer ser pastor, se você não quer dedicar, ter um ministério, não vai. Você quer aprender mais da Bíblia? A gente vai gerar esse recurso aqui. A gente quer fazer introdução ao Novo Testamento, Antigo Testamento, teologia. A gente quer desenvolver esses cursos. Não vão, né, ele não vai ser denso como uma faculdade de teologia, não vai ser denso como um seminário. Ele precisa ser acessível, porque as pessoas também não vão dedicar tempo. E aí a gente fazia essa questão dos métodos, as pessoas tinham tarefa para fazer em casa toda semana, né? Todas as aulas tinham tarefa para fazer em casa, e na próxima aula elas compartilhavam aquilo que elas descobriram, como elas utilizaram o método, no texto que elas utilizaram, qual foi a conclusão que elas chegaram. E a gente fazia apontamentos, a gente fazia intervenções, e as pessoas compartilhavam, e eu corrigia algumas coisas. Ó, pô, teve gente que falou assim, não, nesse texto aqui, eu escolhi esse texto tal, e ele fala disso aqui, que isso aqui é tal coisa. Eu falo, calma, esse tal coisa você achou no texto ou você acha que é essa tal coisa e você levou isso para o texto? Então a gente, às vezes a pessoa chegava com a ideia pronta, né? Ah, que falou de espírito maligno é o demônio. Calma aí. Tem certeza que ele está dizendo aí essa palavra é isso? Ou você entende que é isso, você acha que é isso, e você está jogando isso nesse texto? Talvez esse texto não está falando disso. E a gente começa a compartilhar essas ideias para ter esse crescimento comunitário ali, né? E esse exemplo. Então, assim, é fato, todo mundo no curso acha a Bíblia um livro difícil de ler. Mas um método simples muitas vezes faz a pessoa ter uma leitura mais profunda, que seja uma camada mais profunda. Uma dica que eu dei para a galera: pô, vocês não precisam saber grego e hebraico. Peguem traduções diferentes que vocês vão ver a opção e a escolha que cada tradutor fez para a mesma palavra. E aí, com isso, vocês vão ter uma ideia mais complexa do que aquela palavra está querendo significar ali. Né? Aí a pessoa pega a Almeida, pega uma NVI, pega a mensagem, pega a transformadora, pega a linguagem de hoje. Aí no texto a palavra é tal, no outro a palavra é tal, no outro a palavra é tal. Pô, são palavras que são meio sinônimos, mas que têm, às vezes, um entendimento e um sentimento. A palavra transmite um sentimento diferente. Né? Eu usei lá o texto lá do Gênesis, eu até comentei com você aqui antes, por exemplo, da palavra auxiliadora, né? A gente utiliza aquela palavra auxiliadora. Você vai ler em outro texto, não é auxiliadora, é companheira. Peraí, auxiliador e companheira têm sentimentos para nós diferentes hoje. Então, essa multiplicidade de traduções, elas fazem a gente muitas vezes ter um entendimento mais complexo do que as palavras estão querendo significar, do que os conceitos estão querendo significar. E uma tradução só, você está lendo uma opção só, uma interpretação só, uma escolha só, porque a tradução já é uma interpretação. Então, deixaria aqui, né, para finalizar para a galera aí, você que tem esse interesse de dedicar mais tempo, de estudar mais a Bíblia, e acha que o seminário é o seu caminho, se você não tem chamada pastoral, se você não quer seguir no ministério, não vá.
cobre do seu pastor aí, cobre do Davi, para que a igreja dê esses recursos, para que a igreja dê esse material. Eu tenho certeza, o Davi é um nerdola, né, de Bíblia. Ele é um cara que estuda muito. Então, assim, converse com ele, preste atenção naquilo que ele fala. Ele não fala nada da cabeça dele, ele tem material para falar, ele tem referência para falar, ele tem outros estudiosos que corroboram isso. Ele tem uma escola interpretativa que não é de hoje, não é desse século, inclusive. Né? Muitas coisas vêm de séculos e a gente foi rejeitando pelas nossas tradições essas coisas, mas elas estão aí desde o princípio da igreja, desde os pais da igreja. E elas estão lá presentes. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Né? A pessoa que dedica, a pessoa que estuda, faz isso. E se você tem esse interesse, né, lá na igreja a gente está resolvendo dessa forma, com esses cursos cada 15 dias. Não é uma carga horária que afeta muito a rotina das pessoas, as pessoas conseguem se programar, conseguem fazer as atividades, conseguem ter esse acesso maior. E buscando ter esse entendimento maior. E eu falei para elas também na primeira aula, eu falei, ó, não é porque vocês estão fazendo esse curso que agora vocês são autoridade para falar o que vocês quiserem da Bíblia. Quando vocês forem conversar com alguém, quando vocês forem dar uma aula, quando vocês forem fazer uma palestra aqui numa MCM, numa reunião de homens e tudo mais, numa reunião de mulheres, né? MCM é na minha igreja que chama. Uhum. Vocês não vão ser, vocês não podem ter essa bater no peito e dizer, olha, o que eu estou lendo aqui é a verdade, vocês acreditam em ponto. Não, não é esse o nosso papel como intérprete, não é esse o nosso papel como pesquisador e como estudioso. Então é sempre ter essa humildade, é sempre ter esse olhar crítico, sempre ter esse olhar que a gente está distante do texto por diversas esferas diferentes, a gente está distanciado disso. Ele é um texto difícil, ele é um texto trabalhoso, ele demanda tempo, ele demanda estudo, ele demanda um estudo muito maior do que às vezes a gente consegue assimilar. Nós, como pastores, pessoas que trabalham com escavação, que trabalham com. Putz, cara, isso daí é um universo que eu não faço ideia. E as pessoas estão descobrindo coisas lá que moldam a forma como a gente interpreta os textos. Né, a gente fez um cursinho aí do Brian um tempo atrás, um seminário com o Brian Kibuka, e ele trabalha com as partes das escavações lá. Tem umas partes de que eles descobrem escavando que você olha para o texto e fala assim: caraca, então era isso assim que ele estava querendo dizer? Era nesse contexto que esse texto foi escrito, que isso aqui foi relatado. E só que, cara, isso é algo trabalhoso, é algo dificultoso. Então você não pode acreditar que a sua leitura superficial, individual, devocional, que é muito importante, e eu deixei isso claro para a galera aqui no curso. Você tem a sua leitura devocional, não abra mão dela porque você quer estudar a Bíblia. Ela é precisa, ela é importante. Mas ela não é uma leitura que você faz quando você vai pregar. Ela não é uma leitura que você faz quando você vai estudar. Ela não é uma leitura que você faz quando você vai tentar entender e destrinchar o texto. A leitura devocional ela cumpre um outro objetivo, ela é extremamente importante, ela tem um outro papel fundamental na vida do cristão. Mas Uhum. você que quer ter esse acesso e você que quer ter esse interesse por estudo, você precisa se abrir a esses novos recursos, a novos materiais. Às vezes ler um livro que vai te elucidar sobre alguma coisa, um comentário, e coisas assim. Então, pergunta ao Davi aí indicações de livros, de autores bons. Eu tenho certeza que ele fala isso, ele trabalha isso com vocês, para ter um entendimento maior. Mas o fato é bom que a gente leia a Bíblia, é bom que a gente interprete a Bíblia, mas é muito bom que a gente entenda que a nossa leitura não é única, a nossa leitura não é a verdadeira, a nossa leitura ela é só a nossa leitura. A gente tem que ter humildade com a nossa leitura. Ela é a nossa Uhum. leitura. E essa leitura pode ser questionada, essa leitura pode ser julgada, essa leitura pode ser Melhorada. corrigida, melhorada Uhum. e tudo mais, né? Porque às Então, vezes a gente fica ofendido, né? Pô, você está então questionando a Bíblia? Não, estou questionando a sua leitura da Bíblia. Não estou questionando a Bíblia, né, nesse ponto específico. aquilo que a gente fala sobre a Bíblia sempre vai ser somente aquilo que a gente fala sobre a Bíblia. Essa é uma Nunca frase a que Bíblia. eu repeti. Essa é uma frase que eu repeti muito no curso e meio confusa, mas o pessoal ficava assim, É, entendeu? O que é. você diz que o texto diz não é o que o texto diz. É o que É só você o que diz você que o diz, que o texto texto diz. diz, né? Então, eu acho que eu só quero corroborar o que você mencionou. Seminário é para pastores. No exterior, você ainda tem seminário e você tem estudos bíblicos. Então, se você quer ser um pesquisador de Bíblia, você não faz seminário. Você faz estudos bíblicos. Se você quer ser pastor, você faz teologia. São coisas diferentes. No Brasil não existe isso.
É, Mas então o seminário é mais para quem quer ser pastor, e você pode fazer. Mas você pode, mais também não vou só que proibir ninguém. o pastor, ele cumpre uma função hoje importante que o professor também cumpre, que é alguém que filtra as fontes de informação. Então, um bom Isso. pastor, ele sabe te indicar boas referências de bibliografia. Olha, você quer esse assunto? Dá uma olhada nesse livro. Olha, esse tipo de literatura aqui que você está procurando. Olha, ouve esse podcast. Então, isso ajuda, isso mostra que o pastor está ouvindo outras pessoas, que não é só Uhum. coisa da cabeça dele. Isso mostra que o pastor tem referências. Isso mostra que o pastor está dialogando com outras pessoas. Ele não tá. Ele tem outras pessoas que pensam parecido, ou que estão discutindo, ou que pensam diferente. Muitas vezes eu indico alguma coisa para alguém e falo, ó, eu discordo, mas eu indico isso aqui. Eu tenho conclusões diferentes. Eu cansei de fazer isso. Então, acho que Aham. o pastor é uma boa pessoa para você perguntar e pedir referência. Olha, eu quero entender mais, eu quero estudar mais. E também a igreja pode ser uma fonte de, olha, vamos fazer um curso, vamos desenvolver. E para o ano que vem, Aí depende essas do lives tempo, aqui né? não vão continuar a vida inteira. Elas vão Depende de. acabar. Fala. É, depende de, às vezes, muitas vezes, de voluntário, de ter tempo, de ter, Sim, né, sim, equipe sim. para isso, que a Não gente. é tão simples. Não é só Não é simplesmente, fácil uma vamos lá e igreja chegar faz. e fazer um curso. É, Não, tem que ter alguém preparado, alguém instruído, é. tudo mais, né? Mas essas lives aqui, elas vão chegar um momento que elas vão acabar. Então, a gente vai são só esse ano e depois a gente vai produzir cursos para a igreja sobre Bíblia, sobre a fé, sobre outras coisas, porque não é só a Bíblia que é a Bíblia, mas também tem outras coisas, tem a doutrina, tem um monte de outras coisas, né? Então a gente pretende fazer isso para instruir a E igreja, né? também, né, aquela E, pessoa que fala assim: "Não, eu quero ler a Bíblia para minha devocional, para e ser aí, alimentado". leia a sua Bíblia Tudo bem, devocionalmente para sua perfeito, devocional. perfeito. Você não precisa, né, precisa ficar Você nessa, não não, eu preciso precisa estudar, tem virar que um saber tudo. especialista, você Não não, tá precisa, tudo não bem. tem essa necessidade. E eu quero terminar dizendo que é importante que a gente perceba, quando a gente vai fazer uma leitura, para além da leitura devocional, a necessidade da gente ler com outras pessoas, a gente ler a Bíblia comunitariamente. Isso é importante. Porque e aí a gente acha que ler a Bíblia comunitariamente é ler a Bíblia como o consenso que está todo mundo lendo de um jeito. E eu sempre dou o exemplo da grande comissão, né? Mateus 20, 28, 28, 20, ele nunca foi lido até há muito pouco tempo como a grande comissão. Isso é uma coisa nossa. Então, a maior parte do tempo, a igreja cristã não interpretou como a grande comissão. Então, hoje em dia, essa é a leitura que todo mundo faz. Será que essa é a melhor leitura? Então, ler comunitariamente não é ler com a maioria necessariamente, mas é ler com. Você precisa de uma pessoa bem informada, que geralmente o Para o seu pastor cumpre essa contexto também, né. função, mas também com a leitura com as pessoas da sua comunidade de fé, para o seu contexto, porque também a gente, com a rede social, a gente popularizou um monte de idiota. A real é essa. E aí, quando a gente, o que, que a maioria está dizendo? Se a maioria, uma maioria de leitores, e a gente sabe que a maioria de gente que produz conteúdo sobre Bíblia na internet não é uma galera que manja do assunto. Então, ler comunitariamente tem a ver com ler com a sua comunidade, e não isenta a necessidade de você procurar gente que seja especialista no assunto, estudar e tudo mais. Isso para as leituras, para leitura comunitária, para leitura especializada, não para sua leitura devocional. Para sua leitura devocional, que é muito importante, que é que alimenta a sua vida espiritual, assim, cotidianamente, é você com Deus, você com a sua leitura bíblica coração, enfim. Só queria deixar essa nota no final. João, muito obrigado. A gente já Pô, extrapolou nosso tempo aqui também. desculpa Muito qualquer coisa. obrigado. Para de graça. Obrigado. Deus abençoe a Igreja Batista do Braga, seu ministério, Amém. sua vida, seu trampo. Obrigado você, meu irmão, minha irmã, que está aqui com a gente. Deus abençoe você. E semana que vem, ou na outra, a gente está vendo isso aí ainda, estamos acertando a agenda. A gente está de volta, tá bom? Tchau, tchau.